mulher incrível. A Xuxa do Vale dos Sinos, blogueira baixa renda, a senhora do marketing, a mãe do Fred e muito mais. Tu sabe de quem que eu tô falando? Se tu não sabe, eu tenho certeza que pelo menos curioso tu ficou. Então, senta aí, escuta aí que vai começar mais um episódio do podcast das Senhoras da Primeira Fila. Oi, tudo bem? Eu, Rose e a Aline estamos aqui gravando mais um episódio. Antes de iniciarmos, já quero que tu te inscreva lá no canal, já mande para a irmã, para toda a família, para todo mundo, para se inscrever no canal e continuar seguindo a gente lá no Instagram. A gente aqui entrevista as pessoas de verdade. Quem são as pessoas por detrás de suas marcas e de suas empresas. E eu quero te lembrar que aqui é vida real, tá? Então se tu ouvir barulho de cachorro, trem, papagaio, é isso mesmo, a gente tá com um projeto de um podcast itinerante, então vão ser lugares diferentes com pessoas reais na vida real, né? E imprevistos e barulhos acontecem. Hoje a gente vai conhecer a pessoa Diana Haas. A vida, a trajetória profissional. Se tu não conhece ela ainda, ela é jornalista, publicitária, especialista em marketing estratégico, dona e proprietária da Arras, agência de publicidade de mídias sociais, dona do Coração da Serra, que é uma cobertura em Gramado, e recentemente sócia da Dedo de Moça Esmalteria aqui de São Leopoldo. Não bastasse isso, ela também é palestrante, diretora de comunicação da DVB-RS, fã de Evidências, quem não é, né? E se tu não for, ouve Evidências de novo porque tu ouviu errado da primeira vez, certo? E ela também é a senhora do Big Marketing Brasil. Tudo isso e mais um pouco. Se não me falha a memória, ela já trabalha com mídias sociais há uns 13, 14 anos, desde a época do Orkut, quando tudo era mato. E se tu sabe o que é Orkut, tu entregou tua idade, assim como essa senhora que vos fala. Vai ter currículo, hein, Rose? Que currículo, hein? Se eu tivesse só metade disso, já tava, né? Mas, pra ti que tá assistindo, hoje nós vamos falar com essa mulher que é foda mesmo, que é uma super mulher, que é a Diana, e a gente vai falar um pouco da tua vida, da tua profissão, Diana, e também nós vamos voltar àquele velho caderninho, dicionários lá de antigamente. Bom, em primeiro lugar, seja bem-vinda, Diana. Obrigada. Estamos bem felizes em te receber aqui, com a tua presença. E de início, assim, a gente quer saber um pouco da tua vida. Como era a Diana criança e adolescente? Que é uma curiosidade que a gente tem, que tu não fala nos cursos. Não. Então, vamos lá. Criança, criança o que é? Criança ou adolescente. Conta uma coisa de nós, tu lá aprontando lá em Canela lá. Eu era uma criança bem criativa, assim, né? Mas eu era aquela que dava a ideia e deixava a galera executar. Aí era a cabeça ali pensante do negócio, né? Era criativa. Desde sempre. Eu nasci em Canela, né? Sou natural de lá, meus pais moram lá até hoje. Larguei fincado, né? Porque eu achava a cidade um saco, todo mundo era conhecido de todo mundo. Aquela cidade era muito pequena pra mim, tipo, né? E aí eu vim embora, né? Mas antes disso, com o meu pai, ele tem um posto de gasolina, né? Lá e um hotel. Então eu vi ele trabalhando a vida inteira e ele me botou para trabalhar com 10 anos fazendo caixa do posto. Parabéns. Muito bom, né? Excelente. E aí, dali pra frente, eu meio que não parei mais de trabalhar, né? Então eu tive uma parte da minha infância que meio que não aconteceu, assim, né? As pessoas falam, porque eu olhava, sei lá, uns desenhos que eu nem sei o nome, e eu falava assim, não é da minha bolha, não é da minha época, porque eu já tava lá na função, né? Então, até hoje, assim, pra eles tudo é muito trabalho, e eu falo, cara, chega, deu, acabou, vai viver tua vida. Mas é pra ti, mas eu já tenho, não quero, porque sempre foi assim, sabe? Sim. Então, não fui uma criança que aprontou muito e tal. Eu ouvia a rádio a noite inteira, que era a minha companhia, assim, né? Ouvia o Pijama Show lá até as 3 da manhã, ligava pra rádio, pedia música. Meu sonho era trabalhar numa rádio, desde sempre.
Então, eu não fui uma criança muito arteira, não dei trabalho pro meu pai e pra minha mãe. Hoje faço terapia, né? Para suprir, nossa, começa a chorar, né? Pra suprir isso, mas eu me diverti, assim, né? Meu pai era sem noção, assim, algumas coisas. Ele não me deixava sair, por exemplo, não podia ir pra festa. Mas eu não pulava a janela, como certas pessoas, né? Porque eu obedecia. Aí eu pensei assim, quando eu fizer 18 anos, quando eu for morar sozinha, eu vou sair todos os dias. Eu vou sair todo dia, assim eu fiz. Tipo, de segunda a segunda. Sabe quando tinha um alternativo, que tinha de segunda a segunda, eu já fiz a semana inteira. Toda. Numa rodada só. Então, assim, né? Mas ele fazia umas coisas, tipo assim, com 13 anos, ele me deu uma motinha. Do nada, eu não pedi. Ele me deu uma motinha. Daí eu andava com a motinha, eu ia trabalhar no posto de motinha. Era uma jogger, aquela, sabe? E aí eu ia por caminhos alternativos, nativos de Canela, não pelo centro. E aí, obviamente, não tinha carteira, né? Daí ele me deu na praia, motinha e tal. E um dia a polícia me parou, né? Obviamente que isso em algum momento ia acontecer. Aí pediu minha carteira de motorista, eu peguei e dei o meu RG. Que é que eu tinha, né? Tipo assim, não vou entregar nada, né? Aí falou, se o seu RG, eu falei assim, é porque eu tenho 13 anos, eu não tenho, né? Ele falou, então nós vamos ter que chamar o responsável. Eu falei, pode chamar, foi ele que me deu a moto. Então eram umas coisas meio aleatórias, assim, conforme ele não deixava eu fazer umas coisas, ele mesmo me dava, né? Os outros negócios. Então, basicamente, assim, não tive super mega master de histórias de infância. Não tenho muitos amigos de infância, porque realmente na primeira oportunidade que eu tive, eu larguei. Eu passei no vestibular com 16 anos para jornalismo. Então eu vim embora com 16 anos. E eu não sei como é que eles deixaram eu fazer isso, porque não me deixaram ir na festa, entendeu? Não me deixaram ir pra festa, daí vou morar em São Leopoldo pra estudar. Tá bom. Vou lá contigo alugar um apartamento sozinha, morar sozinha em São Leopoldo. Com 16 anos. Com 16 anos. Gente, a pessoa não tem coerência. Não tem um fiozinho na orelha, né? O que pode, o que não pode. Aí eu vim embora. Daí São Leopoldo fazer festa, né? Daí sim. Aí eu pegava, eu que era menor, né? Aí tinha o Expressinho, né? O Expresso 356, São Leopoldo, tinha a Factory. Aí eu pegava a identidade das colegas da aula, né? Pra poder entrar. Aí uma delas era filha do prefeito da cidade. E daí eles já sabiam que eu não era eu, que no caso a identidade era da filha do prefeito e eu não era aquela pessoa. Então assim, mas entrava igual, né? Não, entrava igual, bloqueava igual. Aí daí pra frente eu comecei a viver de fato, né? Mas assim, eu não tenho grandes, mega masters, lembranças de infância. Não tenho muita lembrança da adolescência também. Eu não tenho porque tava alcoolizada, né? Quem não está? Então a gente ama te acompanhar, né? Principalmente quando aparecem as peripécias dos doguinhos, né? Então a gente quer saber, assim, quando que surgiu esse amor pelos bichinhos, né? Se vem também desde criança ou se a Tio, acho que foi teu primeiro doguinho, né? Se foi com ela que começou. Conta um pouquinho mais desses. Eu tinha cachorro quando eu era criança, tive alguns, mas eu não tenho uma lembrança, assim, tipo... Lembro, mas não era assim, meu Deus. Aí quando eu vim morar aqui, eu vim morar sozinha. Só que não gostava de ficar sozinha. Eu ficava, tipo, meus amigos e tal. Aí um dia eu pensei, eu tinha carteira de motorista, já tinha 18 anos. Eu tinha acabado de fazer tempo assim. Olhei pra uma amiga minha, que é minha amiga até hoje, minha amiga, né, da antiga. Eu falei assim, quero um cachorro. Era sábado. Quero um cachorro. Ela, tá bom. Eu falei, não, eu quero um cachorro hoje. Agora, assim, quando eu quero uma coisa, eu quero, não acabou, entendeu? Agora, ela falou assim, olha, na época não tinha essas ONGs, nem serinha, assim, né? Porque isso faz 18 anos. Aí ela falou assim, tem o hospital de veterinária da URGS, mas é longe, lá na agronomia, em Porto Alegre. Eu falei, vamos lá. Então, tem carro, né? Eu tenho carteira. Vamos lá. Daí a gente foi, sábado, era de manhã, assim. Aí a gente foi, eu cheguei lá no hospital, falei, oi, tudo bem? Eu quero adotar um cachorro. Daí tinha uma ninhada, assim, uma cachorra bem grandona, preta, uma ninhada de cachorrinho, e ela, filhotinha, numa gaiolinha, assim, chorando, né, como sempre. Aí, daí eu olhei e ela, eu vou querer isso aqui, vou levar. vou adotar. Ela tá assim, porque não tem como, porque o veterinário responsável não tá aqui. Eu falei, que hora que ele chega? Ele chega pela 1 hora. Eu falei, não tem problema, eu espero. Eu sento aqui no meio-fio e espero. Aí eu sentei no meio-fio, na frente da porta. E a tua amiga junto. E ela junto. E aí passou, sei lá, 1 hora, meia hora, 1 hora. Ela, tipo, meu Deus, essa pessoa não vai embora.
Ela falou assim, tu vai esperar? Eu falei, vou. Sim, porque eu vou adotar a cachorrinha que tá ali. Ela, tá, então faz assim, ó, pega aqui esse papel, esse aqui é o termo que tem que assinar, não sei o quê, pode levar. Eu falei, tá bom. E aí ela me deixou trazer, tipo, não, porque nós vamos visitar pra ver se você tá cuidando. Nunca, né? 18 anos se passaram e nunca aconteceu nada. Peguei, botei ela no carro e vim embora. E aí ela virou minha companheira, né? E eu não morava mais sozinha, né? Daí eu tinha a Tio, que ela era a Tio Rex, do Tiranossauro Rex, porque ela é um capeta. Ela destruiu a casa, ela comeu óculos meu, até a lente. Ela comeu. Não era assim, armação, mas tipo, não, ela comeu o óculos, ela comeu não sei quantos sapatos, ela comeu um RG de um amigo meu que tá lá. O RG da pessoa, que vai explicar em casa, não sei. Bom, assim, ela é muito destruidora, o Tiranossauro Rex, né? E ela era muito sem vergonha, porque eu morava num kitnet, né? Que quando eu me mudei. Aí um kitnet e tal, e eu saía pra trabalhar, e ela saía pelo cantinho, ela passava pela grade, e ela passava o dia inteiro dando banda. Depois eu descobri que cada casa do bairro ela tinha um nome diferente, que eles davam comida, porque eles achavam que era o cachorro da rua. E daí quando eu vinha voltando pra casa, ela entrava. Daí a moça que limpava o condomínio lá falou, sabe quando sai, teu cachorro sai depois, uns minutos, e ela volta só antes de tu chegar? Eu falei, não! E era muito engraçado. E aí eu deixava depois lá da banda, a André falou, meu Deus, como é que tu tá? Deixava o cachorro na rua, o bicho solto. Aí ela saía, era muito engraçado, ela conseguia sair pela grade do portão, e quando ela voltava, ela latia no portão, e eu apertava o interfone, ela empurrava a porta, e entrava, ela só não sabia fechar, daí os vizinhos ficavam putos, porque eu tava sempre dormindo, né, porque era de manhã cedo, que ela queria dar a banda dela, e ficava puto que a porta ficava aberta, e eu só abria a porta do apartamento e ela entrava. Então ela sabia apertar o interfone, basicamente, e eu abria a porta pra ela. E assim foi, né, e aí quando eu conheci o André, ele era louco também pro cachorro, e ele tinha o Jolie na casa dele, que era o cachorro da rua, mas ele dormia na frente da porta dele. Aí ele tentava botar ele pra dentro e chovendo e ele se mandava. Ele só queria viver na rua, mas era o cachorro dele. E aí a gente compartilhou, né, desse gosto por cachorros. E aí, vamos lá, e não sei o quê. E aí a gente viu um cachorro no Facebook, que era de Sapucaia, que era uma última da maninhada que ninguém quis. E aí eu peguei e falei, ai, que amor, né, não sei o quê. Daí ele, pois é. Daí eu peguei e mandei uma mensagem pra moça. Eu falei assim, esse cachorrinho ainda tá pra adoção dela. Me mandou assim, não, acabaram de adotar. E aí eu vejo, tá ele com a cachorrinha em casa. Ele que tinha do lado, ele acordou às 6 e pouco da manhã, foi buscar a Nina. Lá em Sapucaia. E aí eu olhei assim, ele tava largando ela em cima da cama. E ela vindo me lamber. Eu tô obrigada, moça. E eu, não, tá. Eu falei assim, sim, mandei uma foto, sim, tá aqui em casa já. Foi meu marido que foi lá. E aí foi assim, né? Aí começou, aí que a gente sempre gostou, né, e tal. E só tínhamos as duas. Aí quando a gente se mudou para uma casa um pouquinho maior, a gente já pegou mais uma, né? Que é a Kika, que depois o Fred rebatizou de Tati, né? Isso ele já tinha nascido. E aí quando a gente se mudou para uma casa maior ainda, né? Com pátio, porque a gente tinha uma casa grande, não tinha pátio, né? Aí a gente resgatou a Praia, que ela morava na praia, né? Quando a gente foi pra praia, comprou nossa casa lá, ela vinha nos visitar todas as vezes. Todas. E na verdade, a gente viu ela porque eu tava gravando um stories e passou um cachorro atrás no stories, depois a gente olhou, não era nenhum cachorro dos nossos, não era nenhuma das três. Que cachorro é esse? A gente foi procurar e tava o Fred fazendo carinho num cachorro aleatório. Era ela. Daí a gente não tinha como trazer, porque a gente morava em outra casa. Quando a gente se mudou, a gente foi pra praia, atrás dela. Aí a gente disse, vamos pegar o cachorro assim, né? Vamos perguntar, né, se o cachorro não tem dono. Daí a gente começou a andar por todas as ruas, assim, perto da nossa casa. Aí daqui a pouco a gente achou ela na frente de uma casa. Aí perguntou, esse cachorro de vocês? É do meu filho, não sei o quê. Eu disse, a gente queria adotar ele, será que ele portaria? Daí ela falou, vou chamar ele, mas acho que pode levar. Daí ele veio, o cara falou assim, não, isso aqui pode levar, ela já foi adotada uma vez, mas devolveram porque elas comeram umas galinhas, foi num sítio, não sei o quê. E daí eu falei, não, na minha casa não tem galinha. Daí, não, por mim pode levar, mas tinha uma criança, né, envolvida. Daí a criança perguntou, daqui eles vão levar. Não, eles vão levar, já vão trazer de volta, coitadinho. Aí o André nunca mais quis levar ela pra praia, porque ele tem medo que ela vai voltar pra lá, e principalmente que a criança, né, vai reconhecer e ficar triste. Ele nunca mais levou a praia, nunca mais foi à praia.
Depois dela veio o Brancão, que também foi adotado, que o André também encontrou ele na internet, né? Que a gente aí queria um cachorrão, né? Que não tinha pátio, não tinha pátio. Aí veio o Brancão, que nós já sabia que ia ser um terrorista. Cavalo, né? Porque ele é um pastor suíço. A marca dele. E aí, por fim, veio logo tempo depois a periquita, né? Ela veio... Foi os extremos, né? Faz um ano que a T-Rex faleceu, que ela faleceu com 18, né? Dia 1º de junho. Daí a periquita chegou, acho que dia 20 de junho, por aí. Uns dias depois, né? Mas ela não é a reencarnação dela, porque ela já tinha nascido quando a T-Rex morreu. E foi assim, tipo, a Ana ali da Dedo de Moça, né, que ela é minha sócia, agora ela falou assim, bateu uma ninhada aqui de um cachorrinho, sobrou uma. Sempre sobra uma, sempre que sobra o Brancão também, era a que ninguém quis, né? Aí ela me mostrou a fotinha dela, era muito pequenininha, ela disse, ela é uma coisa de salsicha com... O que é? Com shih tzu? Eu falei, tá bom, mas eu vou querer. Pode falar que eu vou ficar com ela. Aí eu cheguei, nem perguntei pra ela. Cheguei em casa... era um pacotinho, assim, né? Muito pequenininha. Aí ela ficou super mega master amiga do Brancão, né? Ou até hoje, o Pink e o Cérebro, né? E com aquela boca, assim, né? Que ela tem. É um charme, né? E aquela cara, sempre cara de rabo, né? Ela sempre teve uma cara de rabo. Desde a primeira foto dela, porque ela tem uma mancha que faz uma expressão, assim, né? E aquela boca. E aí, assim, aí a alegria, né? Da casa, né? Virou a personagem, a periquita e o Brancão. E eles aprontam demais juntos, assim, não tem como não gostar, né? E agora a gente voltou recentemente de férias e assim, o André só não pegou uns 3 cachorros nas férias porque não podia um cachorro no hotel e ele não tinha como botar no carro e manter. Aí de ontem a gente veio embora, ainda falei pra ele, bom, daqui pra frente, se passar um cachorro é perigo, né? Porque nós estamos voltando pra casa, né? Aí chegou uma hora que nós estávamos vindo embora, tinha sobrado comida do almoço, e a gente falou, vamos levar, né? Vai que a gente encontra algum cachorrinho na rua. E aí ele, encostou, né? Tinha um cachorro. Eu pensei, não, pelo amor de Deus, né? Ele, não, só vou dar comida. Eu pensei, não leva tanto a sério. Mas agora nós estamos a perigo, né? Porque agora eles vão ter a casa deles, na nossa casa, né? Sim. Que, aliás, virou uma pauta, né? Vamos fazer um quarto pro cachorro. Eu falei, gente, trabalha pra isso, cada um com suas prioridades. Né? Quer gastar teu dinheiro que tu quiser, o problema é teu. Com o meu dinheiro, estou guardando e fazendo uma obra para fazer um quarto para o meu cachorro. Sério que estão pentelhando por causa? Sim, estão pentelhando tudo, né? É porque não entendem o que é um cachorro. Porque para nós eles são nossos filhos, Exatamente, né? Então, tipo assim, pô, eles têm o quarto deles, eles querem privacidade. E aí, pra tu ver que eu nem mostrei ainda, tu não tem noção que o André mandou fazer uma porta basculante daquelas. Não é uma porta comum, a porta do quarto dele, porque se meus cachorros quiserem de noite ir até o pátio, né? E aí ele pode ir e a porta vai abrir e fechar. Porque imagina se entra um porco espinho no quarto deles. Se entra um porco espinho no quarto deles, eles vão estar trancados dentro do quarto. Sim, não tem como, cara. Como é que o porco espinho vai saber entrar numa porta basculante? Não vai. Olha a ideia! É nesse nível aí o amor dos cachorros. Mais ou menos por aí. Inclusive, eu acho que se a periquita pudesse participar de um podcast, ia ser muito engraçado. Eu tenho que igual ela faz. Exatamente! Bom, Diana, você sempre fala nas suas redes sociais e nos cursos de como você e o André, teu esposo, se conheceram, né? Mas a gente queria deixar registrado isso aqui no nosso podcast, registrado, para tu contar a história tua e do André, que eu acho uma história muito linda, né? Do primeiro dia, tá? Acho muito lindo? A família de vocês eu acho muito linda. De uma forma geral, Entendi. Tem que me ajudar, às vezes que eu me esqueço umas partes, mas eu já várias vezes. Então, eu conheci o André no Tinder, né? Tenho um relacionamento de aplicativo. É difícil, né? Quem tá solteiro, assim, eu entendo, porque é realmente complicado, né? Garimpar uma pessoa que preste ali naquele coisa muito ruim. Mas, enfim, né? Conheci ele lá. E aí, eu conheci, acho que ele numa sexta-feira, a gente começou a conversar, né? Deu match e tal. Aí eu demorei uns minutos para responder, ele já tava me caçando no Facebook, porque é muito fácil, né, achar meu nome, não tem muita Diana, e rasos menos. Aí ele vai me responder, eu falei, nossa, psicopata, né, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente conversou, daí eu falei pra ele no sábado, vamos se encontrar, né, vamos marcar um encontro, porque eu não sou muito enrolada, assim, já dizia, né, já passar pro próximo. Aí ele falou, tá bom, vamos, onde é que a gente vai? Eu falei, vamos na praça da biblioteca. Daí, tá, pode ser. Então tá, domingo, 4 horas, na biblioteca, não sei o que, sei lá, beleza. Aí a gente marcou,
Aí chegou no domingo, 4 horas, eu tava na praça da biblioteca, onde é que tu tá? Eu tô na praça, eu tô na praça aqui também. Eu só na praça da biblioteca, dele, não, tô na praça do correio. Eu, meu Deus, né? Porra, é boa. Praça, que Já no primeiro. Aí, eu errei de praça, eu, tá, eu vou aí. Depois, não, deixa que eu vou. Porque na real eu tinha vindo a pé lá da Vila Maria, até porque, né, não tinha dinheiro pra vir e tal. Não, deixa que eu vou. Aí eu fui até lá, e daí eu falando com ele, aí eu fiz a volta na praça, eu falei assim, onde que tu tá? Eu tô aqui no banco, não sei o que, da praça. Tá, tô indo aí. Daí eu peguei e estacionei bem do ladinho, assim, filha da puta. Eu estacionei bem do ladinho, assim, daí assim, não tô te vendo, Notes, né? Não tô te vendo, onde é que tu tá? Eu tô nos bancos aqui, tá umas crianças na minha frente, uns pombos na minha volta. Depois, não tô vendo, levanta o braço. E ele, aqui! Ai, vão achar que eu sou retardada. Eu disse, não tô te vendo. E ele, aí eu, tá bom, já. Aí eu desci do carro me matando de rir. Ele, o que foi? Ele falou, não, eu tava ali dentro do carro vendo passar o gás. E aí ele começou a rir também, porque eu pensei, bom, se ele achar ruim, já vou embora, né? Porque ele não tem senso de humor, não me interessa. Aí ele começou a rir e tal, tudo certo. Daí a gente tava aí na praça, então, que ele errou, né? Então a gente foi pra praça do Correio, tava eu, ele, as crianças e os maconheiros. E as pombas, né? Ali do lado. Tá, aí a gente começou a conversar, não sei o quê, papapá, e aí a gente ficou, né? Aí então tá, né? Ficamos ali, bebê, papapá, e as crianças aqui, os maconheiros lá, e nós aqui. E aí a gente deu uns beijos, né? E tal, mas é uns beijos respeitosos, afinal de contas, é os primeiros, não. Né? E aí aconteceu que chegou a guarda municipal, né? E falou assim, pessoal, vamos dar um tempo aí, né? Vamos dar uma maneirada. Aí eu, meu Deus, aí eu falei assim, maneirada no quê? Eu falei assim, não, porque tem criança aqui, né, não sei o que, não, mas a gente não tá fazendo nada. Aí tinha dois, né, um tava mais nervoso e o outro tava de boa. Eles, tu vai querer complicar, não sei o que, puxou o teaser, aquela arma de choque, eu falei, não acredito. Eu vou morrer no dia na praça do Correio, que morte. No meio dos pombos. No meio dos pombos, maconheiro horrível. No meio dos pombos. No meio dos pombos, maconheiro horrível. Mas tu vai querer complicar, não sei o que. Daí eu falei assim, não vamos querer complicar. O quê? Nossa, complicar? Não, obrigada, imagina. Daí ele assim, porque só, né, pra dar uma maneira assim, gente, tem maconheiro aqui do lado, que vocês não estão reclamando das crianças, nós estamos aqui só dando uns beijinhos, se conhecendo, tá ruim. Daí, vamos lá, vamos circular. Eu disse, não, já estamos indo agora, vamos nessa. E aí, assim, né, foi nosso primeiro encontro, me fez passar vergonha. A gente tomou um atraque dos azulzinhos, né, nem da Brigada Militar, dos azulzinhos. Porra, a criança devia estar uma bosta aquele dia, né. Ainda. E aí eu falei assim, vamos dar uma volta. Daí a gente foi naquela padaria que tinha ali na esquina, daí a gente comprou uma água sem gás e um picolé de limão. Porque eu tinha feito a bariátrica há 6 meses, né, então eu não comia muita coisa, assim, ainda. Aí eu falei, então tá, né, não sei o que, vamos lá pra casa? Ele falou, vamos. Aí tá aí, 7 anos já, que não foi embora nunca mais. E foi assim que aconteceu. E aí a gente fez um filho, tinderino, né, que a gente com um pouquinho de noção chamou de Frederico. E nunca mais foi embora, sério. E o Frederico hoje tá com 4 anos, né? 4, quase. E como é que tu imagina o Frederico, o Fred, né, nosso Fred, com a tua idade? O Fred, ele é um anão, né, na verdade, porque ele é uma mini adulto, né, é uma viagem pela criança, porque, assim, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Aí, esses dias ele falou, olha, pai, não sei o que tem, ele meio que quebrou alguma coisa lá, e daí a gente falou assim, tu tem que cuidar, não sei o que, daí ele botou assim na mesa e falou, olha, pai, está intacto. Aí o André falou assim, o que é? Tu tem 4 anos? Desde quando que uma criança de 4 anos fala intacto? Tu tem que falar vassoura. Tu tem que falar problema. Não pode falar uma palavra intacto. Indignado. E ele sai, assim, né, com uns vocabulários, assim. Eu acho que ele vai ser muito Dianinho, assim. Muito Dianinho. Porque ele tem uma personalidade muito meio André, mas muito eu, assim. Tipo, de tomar a frente, de fazer as coisas. E de ser meio sozinho na sua decisão, assim, de, não quer, então não se rala, deixa que eu faço. E ele é cheio de argumentos. Ele é cheio de argumentos. Ele caiu agora na viagem, tatifou no chão, eram os 2 joelhos ralados, aí daqui a pouco ele já tava de boa, né, daí a gente foi pro shopping, ele saiu correndo. Aí eu falei assim, mas isso, e o joelho? Daí ele lembrava,
Ai, mãe, que é muito complicado. Eu falava pra ele, vamos lá, vamos tomar banho. É que meu joelho, né, eu me machuquei, tá muito complicado de fazer isso agora. Daqui a pouco ele esquecia, sair correndo. Mas é que tu vê, né, que daí quando eu caí, eu não gostei daquele momento, doeu muito, então agora eu tenho que descansar um pouco. Tipo, ele pega umas coisas lá, não sei da onde. É super argumentativo, assim, então assim, eu imagino, o Fred é meu presidente, né? Vamos, no mínimo, aí com essa lábia que ele tem, vamos concorrer a alguma coisa, né? Vai estar num cargo de liderança, né? Assim, espero, já vou botar ele para fazer um curso de programação, né? Porque quem souber mexer com softwares vai ter um grande futuro. Porque, olha, o guri, ele voa, ele é muito, muito engraçado. Assim. E pra certas coisas ele fica super tímido e pra outras coisas ele se joga. Tipo eu, assim. Ele é muito amadinho. Uma das tuas características que a gente tanto admira, né, é a autenticidade, o bom humor. Então a gente quer saber de ti, se sempre foi assim, porque a gente nota que tu trata tanto o material complexo, né, de marketing, enfim, tanto situações meio delicadas com essa autenticidade e bom humor. Então, isso veio sempre de ti ou teve algum momento que tu, não, esse caminho aqui é mais eu, é melhor, eu vou... Não, foi uma coisa, né, um caso pensado, assim, na verdade. Eu sempre gostei, assim, de rir das coisas, de rir da vida, né, é porque, assim, eu sempre falo, assim, para as gurias, resolvi estar, né, tipo, não adianta, né, eu reclamo, mas eu faço os negócios, não adianta ficar lamentando, não sei o quê, e, tipo, olha o lado mais engraçado das coisas, né. E eu ainda encontrei o André, que é, tipo assim, pior, entendeu? Aí a gente se junta e começa a rir de tudo. E é uma forma de eu explicar de um jeito mais atrativo também coisas que são muito complexas, né? E como eu sou uma contadora de histórias, eu consigo fazer algumas relações que fazem com que as pessoas não esqueçam daquilo que realmente é importante. Porque eu faço toda uma volta para explicar uma coisa que seria complexa usando humor e usando história e usando, né, memória que a pessoa tem. Mas eu acho que, sei lá, eu não sei que hora que isso começou, né, mas eu sempre fui, assim... Na época da rádio já era assim, já era assim, já. Eu tava contando para as gurias hoje que a gente via no carro, falei que, nossa, meus colegas me odiavam na rádio. Os mais antigos, né? Só gostava de mim quem entrou depois. Porque eu ficava inventando os negócios. Na época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Tinha Orkut e o MSN. Então eu coloquei lá para os ouvintes pedirem música pelo MSN. E aí não precisava mais ligar. Que eu desde muito tempo não gosto de telefone. Não gosto de e aí era uma inovação que não era eu que deveria ter pensado que era estagiária, né? Então, assim, quem estava lá, eu disse, pô, sabe? Hoje eu entendo, né? Quer dizer, nossa, o pet dele chegou aqui, tá dando um monte de trabalho, agora a gente tem que ter, todo mundo tem que ter MSN, que é essa porra, porque ela inventou que no programa dela tem, né? E aí agora todo mundo vai ter que ter. E daí eu fazia, né? Fazia MSN, daí eu fiz comunidade no Orkut, daí tinha fã-clube de Ana Haas no Orkut, lá, e ligava pras lojas, pedia brinde pra poder sortear no meu programa, então eu mega movimentava, assim. Então desde aquela época eu me lembro já, assim. E da faculdade também, de antes disso ainda, né? Sempre era a pessoa que tava com aquela roda de gente em volta e era... e dando risada, porque, galera chata, assim, né? Eu achava tudo muito. Tipo, eu não queria ser o que todo mundo tinha que ser. Nunca quis. Por isso que eu nunca parei emprego também. Nossa, não parava emprego nenhum, ficava 15 dias no meio, largava fora, porque, muita regra, assim, todo mundo dizendo o que tinha que fazer. Aí vocês, gente, eu vim embora com 16 anos, eu me governo. Então, uma tia desses três. Pediu um de fotinha. Não sei vocês que vão me dizer, não parar de lugar nenhum, mas aí foi mais ou menos desde sempre, então, né, que eu me lembro que é por aí, né, tipo, vivia situações, mas depois arrumava uma graça, assim, em tudo, né. Se não fosse trágico. Seria cômico, exatamente. Diana, essa pergunta agora, acho que tu já lá no início já respondeu ela um pouquinho pra gente, né? Antes de tu ter a tua agência, desde novinha, no que tu trabalhava? E tu sempre quis trabalhar com comunicação? Sim, vamos lá. Perspectiva. Eu trabalhei, então com 10 anos eu comecei a trabalhar no posto do meu pai, né? Aí fazia o caixa lá, não sei como. Cuidava lá daí chegava cabo-tanque, descia cabo-tanque, via nota fiscal, não sei o que lá. Aí quando eu tinha 14 anos, ele me deu a loja de conveniência pra eu cuidar. Tipo, deu real, eu tinha uma funcionária de 40 anos, eu tinha 14. Aí, tipo, era bem tranquilo, assim.
né? Aí tinha que fazer todas as compras, todos os negócios e tal. Você sabia que o cigarro não vale nada, né? 5 centavos a gente ganha pra vender cigarro. Sabe por que vende cigarro na loja de conveniência? Pra fazer as pessoas pararem na loja de conveniência pra comprar cigarro, daí a gente oferece outras coisas. Porque é 5 centavos mesmo o lucro da Sério? Sério? real. Aí só que é um chamariz, né, para as pessoas pararem. Sim. Muita gente para comprar cigarro e daí acaba comprando Uma balinha, outras coisas. um cafezinho. Dificilmente alguém desce para comprar, sei lá, uma bolacha recheada. Enfim, né, e daí eu tinha a loja de conveniência, onde eu fiquei até passar no vestibular, com 16 anos, né. No dia que eu vi no jornal lá o meu nome, eu larguei fora, né, vim embora, deixei a loja lá com ele. E aí eu fiquei bastante tempo vagabundeando, assim, total, sei lá, vagabundeando, fazendo faculdade, né? Aí dormia até as 2 da tarde, né? Enfim. E ficava lá estudando e tal, mas não trabalhava com nada. E daí uma hora eu falei assim, chega, né? Porque eu tinha que ficar pedindo dinheiro pro meu pai, né? Não queria pedir dinheiro pra ele. Vou trabalhar. Fui pra onde todo mundo no Vale do Sino já trabalhou, Atende Bem, né? Que era uma empresa de telemarketing. Né? Que agora tem um outro nome, né? Que todo mundo... SX, não sei das partes. Enfim. Aí fui trabalhar no primeiro emprego de carteira assinada, foi na Atende Bem. Eu vendia cartão de crédito para o Santander. Eu fiquei 15 dias lá. E agora eu fiquei em choque total. Sim. Não tinha mais. Nossa, horrível, né? Porque eram 6 horas de trabalho. Tinha a hora exata para bater o cartão. Aí tu batia o cartão para almoçar. Tinha exatos 15 minutos para voltar. E tinha que ir até o refeitório, comer e voltar em 15 minutos. E aí eu tava um dia daí fazendo a minha ligação, né? Oi, aqui é Diana Haas, tudo bem, né? E aí, ao mesmo tempo, eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, eu tenho muita facilidade com isso. Ao mesmo tempo que eu tava, porque tocava, as pessoas não atendiam, eu tava escrevendo um roteiro pra minha aula de rádio. E daí uma supervisora chegou atrás de mim e falou assim, eu tá escrevendo um roteiro pra atender. Eu falei, não, tô escrevendo um roteiro pra minha aula de hoje à noite. E ela assim, como assim? Tu tá fazendo o trabalho de aula no expediente? Eu falei, não, eu estou trabalhando e fazendo o roteiro. Não, porque não sei o que, bababá, não pode fazer isso. Eu falei, então me demita. Então você tá demitida. Eu falei, então tá bom. Eu falei, gente, eu consigo falar e escrever ao mesmo tempo, não é um problema pra mim. E aí eles me demitiram porque eu tava fazendo um negócio na aula no meio de 15 dias. Graças a Deus, porque foi uma bosta. E o salário era horrível. E aí, daí eu fui... Depois eu trabalhei numa fábrica de plástico. Fazia sacolas plásticas e coisas de plástico. E aí eu descobri que era uma extrusora e era uma fábrica que era de 24 horas, assim, né? E aí eu trabalhava eu achava muito engraçado porque eu trabalhava numa mesa que não tinha computador. Tipo, o meu trabalho era tão offline que eu não tinha computador. Aí eu fazia tudo, assim, fazia RH, tipo, eu até tava contando pra esses dias que daí eu tinha que deixar pra servir comida, né, pros funcionários e tal. A gente tivera fábrica, né? Aí eu trabalhava no segundo andar do escritório. Aí tinha que achar gente para entregar comida de madrugada, porque tinha o turno da madrugada e a comida vinha estragada para eles, porque vinha do almoço, não tinha um fornecedor que prestava. Eu falei, nossa, que coisa horrível, meu Deus do céu. E lá eu fiquei 6 meses, foi o meu tempo recorde. Porque eu ganhava R$400 para trabalhar das 7 às 18, quando o estágio era abusivo. Que na verdade não era um estágio, eu era uma funcionária normal, só que eles me pagavam R$400, né? E aí, nessa época... Eu até gostava de trabalhar lá, não era grande coisa, mas enfim. Nessa época eu trabalhava e daí tinha uma outra menina que era do financeiro e ela ganhava R$800. Ela trabalhava, ela não era estagiária. Daí ela saiu e daí eles me fizeram a proposta de eu assumir o lugar dela e aumentaram meu salário para R$600. Foi... Como assim? Algo de errado não está certo. Se eu aumentar R$200, uma pessoa aumentar R$800, eu vou ganhar R$200, eu tenho que fazer o meu trabalho e o dela. Eu falei, não, muito obrigada, tô indo embora. E me mandei. Saí fora. Depois disso, não me lembro muito bem se eu trabalhei em algum outro lugar, assim. Não, mentira. Aí eu passei no estágio para rádio, que era o que eu queria, né? Porque eu vim fazer jornalismo para trabalhar na rádio, respondendo a tua pergunta. Se eu sempre quis trabalhar com comunicação, sempre. Meu sonho foi trabalhar na rádio. Não era comunicação, era na rádio, especificamente. Fui fazer jornalismo para isso. Tanto que eu trabalhei com assessoria de imprensa, eu odiava, acho que eu fiquei 1 mês também no lugar de fazer assessoria de imprensa. Achava um desgraça. Jornal, eu nunca trabalhei, assim, e eu odiava entrevistar as pessoas. Isso na rádio também, eu odiava entrevistar as pessoas. Porque a vida das pessoas não me interessa. Assim, sabe? Eu não sou uma pessoa fofoqueira curiosa. Se você me disser, eu vou te dar um presente semana que vem, eu falo, tá bom.
E eu espero até semana que vem, tranquilamente. Se eu falar pra André que eu comprei um presente pra ele, ele fica me roteando. Assim. Mas o que é? Mas me conta. Mas que hora que vai chegar? E eu, tipo, não sou assim. Né? E aí eu nunca gostei de entrevistar as pessoas porque, tipo, não tem curiosidade. Ah, qual que vai ser o teu próximo passo? Vê se tá vendo. Eu faria, sabe? Mas, tipo, né? Então, mas eu queria trabalhar na rádio pra comunicar, assim, né? Pra levar informação. Né? Esse é o meu negócio. Aí eu passei, né, na seletiva lá de estágio pra rádio. E isso faltava, na verdade, eu passei com 19, eu acho. Faltava um ano pra eu me formar. E daí eu comecei a fazer 5 cadeiras, né? Eu me formaria com 20, porque eu entrei com 16. Só que eu pensei, puta, né? O que eu quero formada com 20 anos? Né? Contratar um jornalista de 20 anos que nunca aprendeu bosta nenhuma, não trabalhou parar em lugar nenhum pra trabalhar. E aí eu comecei a fazer uma cadeira só, pra estender a minha formatura por 2 anos, que era o tempo que eu podia ficar no estágio. Né? E aí eu me formei com 21 porque eu fiquei 2 anos na rádio. E na rádio eu comecei e terminei como estagiário, porque quando terminou meu contrato eles me mandaram embora. Não tinha efetivo, né? Não tinha vaga para efetivar. E, enfim, nesses 2 anos, nossa, eu amava o que eu fazia. Amava. Assim, tipo, não era trabalho, era muito bom. Tanto que quem entrava por último e assumia um programa, tinha um programa que eu chamava Padaria, que começava às 7 horas da manhã. Então, tipo assim, às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá, né? No ar. E feliz, né? E aí eu acordava às 6 horas da manhã faceira. Eu odeio acordar cedo, né? Hoje, tipo assim, né? E eu acordava mega master feliz. Eu nunca me atrasei, eu nunca perdi um dia de trabalho, porque eu amava, assim, né? E aí eu tinha o programa e tal, e eu tinha muita facilidade de lidar com aquilo. Eu nunca fiquei nervosa, então eu falava super bem. E daí no meio-dia tinha um programa que era o Blá Blá Blá, que eles entrevistavam as pessoas, e eu não queria fazer isso, porque eu não gostava de entrevistar ninguém, né? Só que eu era produtora desse programa, daí eu arrumava as pessoas para serem entrevistadas, trazia as pautas e tal, dizia como, né, estudava a vida da pessoa e tudo mais, e por vezes falhava, né, a pauta, e a pessoa não aparecia, ou enfim, alguma coisa do tipo, daí eles me chamavam. Sempre que alguém falhava, eles me chamavam, porque aí eu entrava com qualquer assunto aleatório. Eu tenho muita habilidade para ficar falando 1 hora, se precisar, sobre o tempo, sobre como o ciclone né, afetou a região. Eu falava. Aí a pauta era eu, às vezes. Negócio. E aí, com 21 anos, então, eu me formei, né? Tipo, não tinha mais por onde. Eu já estava com muito crédito acumulado, porque eu não recebia em dinheiro, eu recebia em créditos da faculdade. Então, como eu estava fazendo uma cadeira só, o que eu recebia sobrava todo mês em crédito. Né? E aí acabou que eu, né, terminou, não tinha mais o que fazer e fui embora. Quando eu fui embora, eu fui pro mercado, né? E aí o mercado, naquela época, se trabalhava jornalista em assessoria de imprensa, em jornal, revista ou rádio. Só que quem trabalhava na rádio há 30 anos. Não tem uma vaga na rádio. E a minha voz de rádio, ela não era de uma rádio Atlântida. Porque eu não falo, eu não consigo gritar, porque a minha voz não tem essa animação. Eu era uma Ipanema. Era uma rádio de, né, união. Então não tinha lugar pra mim lá, porque não tinha vaga, porque, tipo, tem um radialista, tem 2 numa rádio dessas, né? E aí eu, tipo, puta, né, vou ter que caçar o que fazer na minha vida. Aí eu fui trabalhar no governo do estado, né, naquelas vagas CC, durante 1 mês também. Foi horrível, foi péssimo. Trabalhava lá em Porto Alegre, na Secretaria de Obras, fazendo release e acompanhando o secretário em viagem. Tinha um dia que eu nem sabia que estado que eu tava. Enfim, foi uma péssima experiência. Aí eu também fui embora depois de 30 dias, basicamente. E aí eu pensei, gente, que droga, né? O que eu vou fazer agora? E aí entrei numa empresa também que era de software, de 3D, de engenharia, e eu fazia o marketing. E né? Mega ruim. Falei, o que eu vou fazer agora, né? E aí eu pensei, pai, eu tenho muito dinheiro na Unicinos para fazer alguma outra coisa, né? E eu pensei, vou fazer uma pós-graduação. Aí fui olhar, tinha pós-graduação em marketing estratégico. Falei, vou fazer. Porque aí o valor que eu tinha que pagar era muito baixo por mês, porque eu tinha aqueles créditos sobrando. Posso usar? Pode. O que eu preciso para entrar? Nada, porque tu já é graduada aqui. Falei, então, bora. Aí fui fazer a pós-graduação. Deu acho que quase 2 anos de pós-graduação. E aí eu comecei a estudar marketing, e aí tinha umas partes mega chatas, e aí eu conheci o Denis, que ele é hoje o gestor de marketing da Unicinos, mas na época ele era o gestor de marketing, o cara do Zafre. E ele foi meu professor, e é uma das pessoas que eu super admiro, assim.
se fala, né? As pessoas que eu admiro não têm rede social, porque elas estão lá vivendo a prática, né? Ou elas dão aula na faculdade e tal. E, nossa, eu achei ele muito genial, assim, o que ele fazia. Ele tinha um storytelling muito massa, assim, ele começou a aula dele muito diferente. E aí, naquela época, a gente teve que fazer um trabalho para a cadeira dele, que era criar uma agência. E aí eu pensei, eu não gosto de entrevistar as pessoas. Eu sou péssima em assessoria de imprensa, uma bosta. A única coisa que eu sei fazer é rádio. Eu posso abrir uma rádio? Eu gosto muito viável, né? Acho que não é tão fácil, tão simples assim. E aí eu era muito conectado, né? Gostava muito de internet, sempre gostei. Eu tive meu primeiro computador em 1996. Tipo, 1996, muitos anos mesmo, assim, tipo, um dos primeiros. E aí, na época, a internet era de escada. Meu pai, meu pai que fazia as coisas aleatórias, comprou um computador. Aleatório, não pedi, comprou. Aí ele assinou a internet, ele assinou 5 minutos de internet por mês. Eu falei, querido, só pra conectar, né? Já era. Eu falei, não, pai, não dá, não tem condição isso, preciso pelo menos um pouquinho mais. Assim. Aí ele assinou 1 hora. Aí depois foi chegando os planos, aqueles que eram ilimitados, daí eu entrava na internet depois da meia-noite pra pagar um pulso só, né? Aquela função toda que tinha que fazer e tudo mais. Então eu sempre gostei muito de internet, né? E aí eu tava em tudo que era site, coisa que tinha na época, né? Na época de blogueiro tinha blog, né, também. Eu tinha muito blog, daí era o Mortadela, era o Kibi Louco, né? Era um monte de referências, assim, que todo mundo acessava. Aí tinha o Par Perfeito, que é o avô do Tinder também. Não sei se vocês conhecem. Olha, a gente agindo com suspeita aqui do meu lado. Tinha o chat do Terra. Esse eu conhecia. Tinha alguém aqui nessa conheceu o seu outro alguém por lá, né? Então eu já gostava bastante e tal. E tinha o Orkut, né? Que era naquele momento, era o MSN e o Orkut. Eu fiz o meu trabalho de conclusão sobre o MSN. O meu do jornalismo eu fiz sobre o MSN. E aí eu pensei assim, fazendo o trabalho dessa cadeira, né? Se existe uma rede social e as pessoas estão falando sobre marcas nessa rede social e existem empresas que estão sendo faladas lá, em algum momento eles vão precisar de um profissional que conecte essas duas coisas. E essa pessoa sou eu, porque eu sei fazer isso. Eu sei me comunicar, eu sei fazer essa ponte, eu sou boa em contar essas histórias e eu mexo muito bem na internet, né? E aí eu pensei, assim, eu vou fazer uma agência de redes sociais. E aí eu apresentei esse trabalho, né? Montei tudo, né? E aí ele falou assim pra mim, quando tu fizer o teu primeiro 1 milhão, tu me chama, porque essa ideia é genial. E aí eu falei, é verdade. Essa ideia é genial. E aí eu me juntei com a minha sócia, e aí a gente realmente fez o plano de negócio do Sebrae, né? Que é o primeiro, eu sempre falo, abre o negócio, vai pro Sebrae. Não tem, mas você vai pro Sebrae sabe tudo, que não vem te enrolar com gente que faz mentoria, não sei o quê. Vai pro Sebrae, no Sebrae tu vai conhecer tudo, tu vai saber fazer o teu plano de negócio, vai fazer teus negócios. Fui pro Sebrae, fiz meu plano de negócio, e aí fui pra Tecnocinos, que é o berço das incubadora das inovações, e aí se passa por uma banca, né, pra ter uma empresa, uma startup. Nem sabia o que eu tava fazendo, na verdade, tipo assim, mas eu fui. E aí a gente foi incubada como uma empresa de inovação, uma das primeiras agências do Rio Grande do Sul. Isso existia já, depois pesquisamos, né? Tipo, não fui eu que tive a ideia. Eu achei que tinha sido na época, mas não fui eu que exatamente tive a ideia. Mas era uma empresa de inovação, foi uma das primeiras do Rio Grande do Sul a trabalhar especificamente com redes sociais. Porque até então daí tinham agências de publicidade que também faziam site, que na época era bem bombado, fazia blog, fazia, né, alguma coisa ali de Google, mas redes sociais não tinha, né, não especificamente. E aí eu entrei lá, então, como uma empresa de inovação, né, e daí pra frente, mandei todo mundo se fuder dos outros trabalhos, porque ninguém mais ia mandar em mim, e ninguém mais ia dizer que hora que eu tinha que trabalhar, ninguém mais ia dizer o que eu tinha que fazer, e eu nunca mais voltei pro mercado formal, nem pretendo na minha vida, porque ninguém tem que me dizer que eu tenho que ser criativa das 8 às 18. E desde então, quem trabalha comigo também, eu sempre deixei livre, né? Falo assim, nossa demanda é essa. A hora que tu vai fazer, não me interessa. Desde que no dia que a gente programou que esteja pronto. Por mim, se tu quiser passar a tarde inteira olhando Netflix, não tô nem aí. Faça o seu corre, trabalhe a hora que você quiser, desde que esteja pronto, né? Porque era muito limitado. Então, de toda a trajetória, foi assim que eu cheguei na minha primeira agência.
E eu fiquei 7 anos na Unicinos, eu tinha 2 salas lá, né? Depois Tipo, o negócio deu certo. Primeiro a gente tinha que convencer, né, as empresas que isso era uma coisa necessária. Vou pagar uma pessoa pra ficar no Orkut. Sério? Você vai precisar disso. Hoje em dia, né? Meu Deus, uma empresa que não trabalha com comunicação na rede social não existe, né? E na época a gente tinha que convencer. Trabalhei muito de graça, né? A primeira cliente que eu tive foi de graça, foi o Sonho de Natal em Canela, que eu tinha muita cara de pau. Eu fui lá. Tudo bom, eu quero falar com o secretário de turismo. Eu tenho uma agência, tem uma proposta para fazer para ele. Aí eu disse assim, olha só, eu gostaria de trabalhar para vocês na internet divulgando o Sonho de Natal, porque as pessoas confundem muito o Natal Luz de Gramado com o Sonho de Natal em Canela. Isso cidades vizinhas, porém, os nativos são rivais. Porque tem uma rixa ali da cidade ser mais bonita que a outra, Só que Gramado, vamos admitir, né? Sempre foi, né, assim, muito mais popular que Canela. Né? E tem várias explicações sobre isso, né? Eu já até dei uma vez uma explicação tal da diferença entre os eventos das cidades, enfim. E aí eu falei pra você, porque eu quero que a gente possa levar pra internet, porque daí a gente do Brasil inteiro vai conhecer também, né? Daí eu falei assim, a gente vai entrar com um blog, a gente vai entrar no Twitter, eu entrei com o plano inteiro, né? Cheguei montada, né? Vamos entrar com o blog, com o Twitter e com o Orkut na época. Daí eu falei assim, não vou te cobrar nada, porque eu quero fazer um case mesmo pra te provar que isso funciona. E aí ele falou, tá bom. Vai trabalhar de graça, não cobrar nada, tudo bem. E aí eu fiz, né, toda a rede social deles e a gente criou o primeiro Papai Noel online do Brasil. Porque das 10 da manhã até as 10 da noite, isso é assim até hoje, o Papai Noel fica na casinha, no centro, né, atendendo as crianças, turistas, aí recebe, pega bico, faz carta, pega a história toda. E às 10 horas da noite o Papai Noel desligava, fechava a sua casa e ia pra internet, no meu storytelling lá do meu plano. E aí eu fiz fotos dele abrindo o computador e tal, e todos os dias, às 10 horas da noite, eu entrava online no Twitter como o Papai Noel. E aí eu atendia pedidos do Brasil inteiro, e tipo, tinha gente de tudo que era lugar do Brasil que se conectava às 10 horas com as crianças no computador, naquela época, muito tempo atrás. Sim. Né? Ninguém tinha celular, então era tudo pelo desktop mesmo, para falar com o Papai Noel. Né? Então foi o primeiro Papai Noel online do Brasil que atendia pela rede social. Então eu não mandava mais cartinha escrita, eu mandava um tweet pro Papai Noel. Era bem legal, assim. Aí no próximo ano a gente repetiu, né, a ação e tudo mais, até que depois a gente entregou lá a rede para eles, porque daí já tinha uma maturidade maior, já tinha entendido, né, todo o negócio que eles tinham que continuar. Mas foi a primeira empresa, assim, que eu atendi. E aí eu dei alguma sorte, assim, alguns rabos, assim, de estar no lugar certo, na hora certa, né, tipo, a gente estava lá dentro de uma empresa de inovação, e aí nós trabalhávamos muito, assim, na madrugada e tal. Porque eu sou publicitário. Depois eu fui fazer publicidade ainda, né? Tem essa parte, mas vem essa informação. E aí a gente tava uma noite lá trabalhando pra alguma coisa. A gente atendia todas as casas noturnas também. Foram das primeiras que se ligaram, assim, que precisava, né? Estar presente. Daí a gente subia, tipo, fazia foto na festa, ia pro computador no meio da festa, pegava o cartão de memória, botava no computador, baixava as fotos e subia daí no Facebook já na época e nos álbuns do Orkut. Então a pessoa ela chegava em casa, já tinha foto dela na festa e ela publicava nas redes dela. Uma loucura, assim. Nossa, como é que eu sei como é que fazia isso? Era jovem, né? E a gente atendia muito a casa toda, tipo, todas, assim, todas a gente fazia. E daí uma bela noite a gente tava lá e bateu um cara lá. Falou assim, olha, a gente tem uma empresa que é aqui do outro lado da rua, que tinha as incubadas e tinha as que são consolidadas, né? E eles tinham uma empresa que fazia site, eu não lembro exatamente, mas era uma coisa de internet, assim. E ele falou assim, a gente tá atendendo o Hopi Hari, que é um parque de São Paulo, mega famoso, né? E a gente tinha uma agência lá de São Paulo que fazia pra nós a parte de conteúdo e tal, e eles largaram fora. E eu ouvi dizer que vocês fazem. Nós fazemos muito. Quê? Se uma coisa que eu tenho é conteúdo. Né? E aí ele bateu lá e pediu pra gente de um dia pro outro fazer Hopi Hari. E a gente, né? Daí a gente foi pra São Paulo, pro parque lá. E aí a gente fez uma ação que era o Mr. Hopi Night, que era uma festa só para adolescente, que era uma rave, que eles fechavam o parque e daí tinha, tipo, até as 10 da noite, ficava lá, piazada, fazendo festa, era o Hopi Night. E a gente fez essa ação. E aí essa ação, ela abriu portas para a agência de São Paulo, que contratava eles
conheceu a gente, que a gente era o terceiro do terceiro, né? Conheceu a gente e a gente começou a fazer vários bagulho pra eles. Daí a gente atendeu a Hopi Hari, a gente atendeu a GM, a gente atendeu a Rio 2016, a gente atendeu a Samsung, a gente atendeu a Peugeot, a Toyota, tipo, os bagulho do nada, tipo, foi uma sorte, assim, de tava lá aquela noite, o cara chegou lá, ele tava desesperado e eu não querer. E tava lá e a gente atendeu e atendeu bem, né? Porque a gente, de fato, sabia, né, fazer os negócios. E foi assim, né? Só que naquela época a gente não tinha referência, né? Porque a gente tava abrindo picada, né? Não sabia o que a gente fazia, não sabia o que a gente tava fazendo, na verdade. Na verdade, a gente não sabia o que a gente tava fazendo. Né? A gente Tava fazendo bem, mas não sabia como fazer. A gente sabia que a gente tava fazendo bem porque o resultado era bom, mas, né? Não sabia exatamente. Né? E aí, assim foi. E lá pelas tantas desses 7 anos, lá pelo 5º ano, eu fui fazer publicidade. Porque eu pensei, pô, eu já entendi o negócio. Só que publicidade né? Publicidade e propaganda é vender dentro desse rolê que eu tô fazendo aqui. Porque até então a gente comunicava, né? Se relacionava e tal. Mas aí as coisas começaram a entender mais pro lado de fazer negócio dentro da rede social, né? Não só estar presente. Vou estudar esse negócio aqui. Daí fui lá, falei, tudo bom, tudo bem. Eu já sou formada aqui, já tenho a pós-graduação. Daí tem muita cadeira que é comum, né? Quanto que me falta aí pra eu me formar nesse outro negócio aí? Aí isso era conta, mas faltava 15 cadeiras só. Aí eu fui lá e fiz. Em 1 ano e meio eu tava formada, né? Eu tava só pela festa de formatura, né? É verdade. Então eu fiz, o meu primeiro TCC foi sobre o MSN, o meu segundo TCC foi na pós-graduação, foi sobre marketing viral, e o meu terceiro TCC foi sobre a construção de um post perfeito no Facebook. Então desde lá do primeiro eu já tava nessa pegada, né? E aí eu só sei que um dia eu resolvi que eu não queria mais trabalhar daquele jeito. Não queria mais ter sócio, porque eu queria fazer as coisas do meu jeito, né? Só vou trabalhar com carteira assinada porque ninguém manda em mim. Daí tinha uma sócia. Aí eu queria as coisas, ela não queria as coisas, e tipo, começou a dar um assim, quer saber? Quer mais. Dá, não quer mais, vai dar. Não, dá, o que tu vai fazer? Eu falei, não sei. Tinha que fazer, né? Eu não sabia mesmo. Sabe, talvez eu faça mestrado, talvez aí eu e o André até cogitou de se mudar pra Porto Seguro, fazer drink na beira da praia, ver da nossa arte, a gente, sério, real, assim, olhou casa e tal. Não sei, só sei que eu não quero mais isso aqui, porque isso aqui não faz mais sentido pra mim. Não faz mais sentido pra mim. Aí tá, beleza, a gente separou lá, ela, certo momento, ficou de boa, depois ela teve um surto, um ataque, enfim, né, me xingou, e advogado, e diabo 4, coisa nada. Capaz. Foi treta, assim, e tal. Aí eu larguei tudo, só que nessa divisão aí, a gente tinha 4 clientes. Não tava quebrado nem nada, não tava bom, nem tá. Aí ficaram 2 com ela e 2 comigo. E aí eu tive que atender, né? Porque Sim. não ia deixar os caras na mão. E daí nessas eu tive que abrir um CNPJ. Pra eu poder fazer as notas. Foi aí que rolou toda a confusão. Porque tem um CNPJ, eu tava de casa pensando. Eu falei, não, gente, eu tive que abrir o CNPJ pra atender os diabos, os caras que foram lá. Né? E, enfim, daí eu abri o tal do CNPJ e meio que a agência, ela é bem conhecida, assim, né, relativamente no mercado, porque ela era muito inovadora, e a gente tinha uns clientes bons, assim, até um certo momento, né, ali, porque esses grandes, eles vinham, assim, em ações, né, não era um cliente fixo. E aí, nunca acabou, assim, oficialmente, não houve um término oficial da relação, estamos terminando aqui, então que virou uma fofoca, assim, né. E tipo, acabou, será que acabou, o que rolou, não sei o quê. E aí as pessoas me perguntaram, tu não tem mais? Eu falei, não, eu não tenho mais, agora eu tô sozinha. Então eu queria ver um negócio contigo, não sei o quê. E daí começou a vir. Começou a vir, tá. E aí o Vini, que trabalha comigo até hoje, ele ficou comigo. Ele era daquela época já. Ele era daquela época já. Nossa. Ele trabalha comigo acho que há 11 anos, se não me engano, 11 ou 12, cara, não sei. Faz tempo. E aí ele ficou comigo. E aí a gente começou a atender, com o social media daí, né, fazendo conteúdo, tudo. E aí começou a atender em São Leopoldo, que todos os bares de São Leopoldo a gente atendia, o Raca, o Heinz, a República das Cervejas. A gente fazia aquela rua inteira lá, tudo que tinha a gente fazia. E aí começou uma demanda, a gente fazendo, e tá, e beleza. E daqui a pouco eu tinha... Acho que estavam umas 8 pessoas trabalhando comigo e eu tava grávida. E aí eu disse, não vai dar, né? Porque tem condições, né? Preciso ter um momento ali que a criança vai nascer, tem que ter um espaço de tempo.
Falei, bom, então eu vou contratar gente para planejada, né, para quando isso acontecer, eu ter pessoas que assumam o meu lugar, e aí eu posso ficar um pouquinho, né, licença maternidade e tal. E aí eu tinha umas galera, tipo, umas 8, 10 pessoas que estavam trabalhando na época comigo, e aí o Fred nasceu, e aí a gente estava atendendo, uma grande joalheria que tem em todos os shoppings do estado, e eu estava atendendo um candidato a deputado federal. E aí a pessoa que vai olhar comigo, puta, ele fez a grandíssima cagada de postar um post do deputado federal na joalheria. E a primeira pessoa que viu o post era o presidente da joalheria. Tipo assim, o algoritmo foi um pau no cu comigo naquela hora. Não deu tempo de ver que tinha sido postado errado e apagar. Se nem tu tinha visto ainda. Não, na hora, o print no meu WhatsApp e o meu telefone tocando. Eu, sabe quando derrete por dentro, assim, desmaia por dentro? Eu não acredito. Ele assim, o que é isso? Eu falei, olha, 15 dias que o Fred tinha nascido. Eu falei, olha, é uma falha humana, né? Que o meu funcionário aqui se enganou, né? E postou no perfil errado. Mas a gente já pagou, né? E tá tudo certo. Ele falou assim, olha, se tu quer continuar me atendendo, eu só aceito ser atendido por ti. Eu não quero pessoas entre a minha empresa e a tua. Querido, eu parei faz 15 dias da licença. Só que era uma conta que era bem relativamente grande. Eu não podia, né? Tipo, e a gente atendia 30 clientes naquela época. E aí tá bom. Aí eu aceitei. Né? Aí passou um tempo, assim, quando eu já tinha, né, dado uma estabelecida, eu falei assim, quer saber? Eu não quero mais fazer isso aqui. Mais uma vez, não quero fazer isso aqui. Porque era muita empresa sendo atendida e era muita gente envolvida, então, assim, o dinheiro que entrava, ele saía, porque tinha que... Quanto mais empresa entrava, mais funcionário tinha e mais gente tinha que lidar. Eu não gosto de gente, entendeu? Eu gosto de lidar com gente. Tamo junto. Então, tipo assim, né? Eu não... Muito. Sabe assim, é que gente gera picuinha, gera fofoca, daí você tem que gerenciar as pessoas. Não quero gerenciar a empresa, não quero gerenciar a gente, não me interessa. Aí eu falei assim, quer saber, eu não quero mais fazer isso. E daí eu já comecei a achar que a gente tava fazendo trabalho meia boca, assim, né? Porque aí começou, sabe aquele pack de 12 posts, e daí entra numa linha de produção que todo mundo era muito parecido, daí como eu atendia muita festa, eu pensei, isso aqui tá errado, porque eu atendo gente do mesmo nicho, que um concorre com o outro. E se eu tiver uma ideia boa pra um? Eu falo pra quem? Se eu tiver uma ideia boa, eu falo pra quem? Eu falo pro Raca, eu falo pro Heinz, eu falo pra República das Cervejas, eu falo pro... Aí daí tu falou pra uns, os outros vão se doer, porque... Aí eu falei assim, nossa, eu acho que a gente tá fazendo uma entrega muito ruim. Não tá legal, não tô gostando. Eu falei assim, não quero mais. Fiz o quê? Mandei todo mundo embora. Cliente e funcionário. Todo mundo. Falei que eu só ia atender tráfego pago a partir de agora, porque eu já fazia, né? Desde os 14 anos já que eu fazia anúncio. Então era uma coisa que eu gostava, assim, não gostava de fazer post. Né? Então, fazia, mas tipo, eu sei fazer, mas não gosto. Até hoje. Aí eu assim, não vou mais atender, eu comuniquei aos clientes, quem quiser continuar comigo com o anúncio, tudo bem, quem não quiser, tudo bem também. Não seria a primeira vez, né, que começaria de novo, porque eu não gosto de fazer coisa que eu não gosto. Aí mandei todo mundo embora, e os clientes embora, e uma meia dúzia ficou, né, só que daí, como eu era sozinha, essa meia dúzia era muito bom, porque não tinha mais gente para pagar. E aí eu conseguia me manter muito bem, trabalhava muito menos, e aí eu conseguia render muito mais. E aí eu pensei, não quero ser grande. Eu quero atender poucas pessoas e boas contas, né? E aí, o que eu fiz? Chamei o Vini de volta. E sozinha não dava, tava ruim, né, pra mim. Aí eu, Vini, olha só, pensando bem, pensei melhor. Desculpa, pra melhorar no dia dele. Ele falou, não, vamos lá, né, vamos nessa. Ele ficou, tipo, um mês fora. Ele tava só esperando o telefone tocar, pedindo louca, disse que não quer mais fazer negócio, volta. E aí eu chamei ele de volta, mas daí pra fazer tráfego pago. Então ele é designer, né? Até hoje ele trabalha comigo fazendo as artes, os vídeos, né, tudo mais. E eu comandava o negócio. E assim foi, né? Então eu demiti todo mundo e demiti todos os clientes que não queriam mais fazer o que eu queria fazer. E beleza. Aí eu segui. Né? E aí teve um dia que eu fiz sozinha por muito tempo mesmo, tipo uns 3, 4 anos. E com o Fred bebezinho. Com o Fred e bora. E aí teve um dia que eu errei uma conta. Eu atendo o consulado do Japão. Eu errei.
no meu cálculo, eu gastei mais dinheiro. Não foi um erro, mas eu errei porque eu tava muito cansada. Porque eu era sozinha, só eu e ele. E aí eu lidava com o dinheiro das outras pessoas, né? Então errar pra mim foi meio tipo, puta que pariu, né? E aí, quando eu errei, uns dias antes eu tinha falado no meu Instagram sobre o gerenciador de negócios, que quem trabalhava com isso tinha que saber o que era um gerenciador de negócios e que tinha que ter o seu, que tinha que ter o seu gerenciador de negócios assim, ó, limpinho, cheiroso, funcionando, porque esse sim era um bom gestor de tráfego. E eu recebi uma mensagem da Kelly falando, o meu gerenciador de negócios é cheiroso. E eu falei, nossa, que legal lá, tô estudando isso, não sei o que, blá blá blá, tal, não sei o que, blá blá blá. Se tu souber de alguém que tu puder, né, me indicar e tal, porque eu tenho 3 gatos e meus gatos estão passando fome e eu preciso, não sei o que e tal. Eu falei, tá. E daí eu errei. E daí no dia que eu errei, pensei, vou chamar aquela guria. A louca de gato. Aquela que tem o gerenciador cheiroso. Eu vou falar com ela, ver se ela não quer trabalhar comigo. Aí eu chamei ela. Daí ela contou esses dias a história lá no cliente, começou a chorar lá. Que, tipo, foi um acaso, assim, sabe? Tipo, acho que ela pediu pra Deus, aí Deus falou assim, vou fazer ela errar na conta aqui do cliente, se puder. E aí ela vai chamar aquela guria lá. E assim foi. Daí eu chamei ela pra trabalhar comigo, ela começou a trabalhar comigo. E aí um tempo depois a gente começou a atender um cliente que tinha uma guria muito boa, e eu fico muito ligada, muito sério. Sou muito ligada. E era uma guria que trabalhava muito bem, e ela atendia no caixa, e ela atendia o telefone, e ela atendia iFood, e ela fazia foto, e ela editava vídeo, e ela respondia, era 11 horas da noite, ela estava respondendo, eu pensei, essa guria, essa mulher é ligada, essa mulher trabalha, joga em todas as posições do campo. Aí eu falei pra Kelly assim, fala pra ela que se um dia ela estiver aí no... Vou estar querendo. Porque não tenho dinheiro, mas tem interesse, né? Não tinha vaga, né? E aí a Kelly é muito fofoqueira, né? Ela falou pra Jéssica, né? Só ela falou que, né, se tu estiver aí no mercado de trabalho, ela está te captando, né? Ela está fazendo parte da nossa empresa. E aí aconteceu, né, que ela entrou no mercado de trabalho e eu peguei ela, né? E criei, né, a vaga dela, que é a PR Digital, né? Que é a Public Relations Digital, Relações Públicas Digital, né, no bom português. E para fazer o atendimento e tal, porque aí nessa época tava eu e a Kelly e o Vini e a gente não dava conta de dar atenção, assim, né? E daí a gente ia pra uma reunião, a gente combinava uma coisa e não tinha braço para cobrar eles de mandarem material, de mandar o vídeo, aí virava uma enrolaçada. E aí entrou a Jéssica para completar o time. Então, neste formato, até hoje, não mandei ninguém embora ainda, não dei nenhuma outra surtada, só comecei a agregar mais a partir ali desse 7º ano os cursos. Eu dou aula já tem 10 anos, mas era assim, meio esporádico e tal, de mês mesmo, eu comecei ali nesse período, assim, da aula rádio, então eu considero a função de aula uma empresa meio à parte, assim, né, porque é um negócio que funciona paralelo, não é anúncio, não é Coração da Serra, não é blá. É um negócio que corre paralelo, então eu considero um CNPJ, apesar de fazer parte dos outros. Até o momento não tive nenhum surto ainda. Não surte, pelo amor de Deus. Aí disse tudo, ainda abri o Coração da Serra, né, que eu descobri quando meu pai e a mãe tiveram Covid, que o meu pai tinha vários... Meu pai dá trabalho. Ele tinha vários negócios que eu não sabia, e um deles era um apartamento no centro de Gramado que estava fechado há 3 anos, que num negócio dele lá ele trocou, blá blá blá. Enfim, e daí eu entrei lá quando ele tava, né, depois, né, ele tava doente, porque eu assumi, além de tudo, todos os negócios dele, porque, né, tinha que fazer o negócio andar. E aí eu entrei lá naquele apartamento, o apartamento era todo mobiliado. Tudo lindo, maravilhoso, do jeito que deu um upgrade, né, mas ele tava muito bonito. Falei, gente, o que é isso aqui? Isso aqui é uma mina de ouro. Fechado, falei pra ele, não, nós vamos botar isso aqui no Airbnb. Ele falou, o que é Airbnb? Não importa. Deixa comigo. Aí peguei o dinheiro que eu tinha guardado e comprei todos os negócios e fiz temático, né, porque eu gosto muito de coisas temáticas, né, porque eu gosto de coisas diferentes. Não queria ser mais um apartamento. Como que não seria mais um apartamento? Vou fazer um apartamento temático. Onde é que a gente tá? No centro de Gramado, no Coração da Serra. E aí comecei, né, porque a ideia vai muito rápido, assim, eu falo para as meninas, anota, não se perde. Aí comecei a fazer lá o Airbnb, que é um dos meus negócios.
Aí eu tive no meio desse tempo a Café com Ofensa, que foi meu e-commerce de canecas, né? Com as minhas frases, que eu tenho algumas, né? Umas várias frases para todos os momentos eu invento alguma coisa. As pessoas, bota uma camiseta, bota uma caneca. Bota. Aí pode ganhar um negócio, posso ganhar um dinheiro com isso. Aí fiz durante um tempo, até não fazer mais sentido pra mim, falei, não quero mais. Como acontece às vezes. E mais recentemente eu tive a oportunidade de entrar como sócia da Dedo de Moça, que é a esmalteria da Ana, que é minha amiga há uns 7 anos, eu acho. Por aí, 6, 7 anos, eu estava grávida, mais ou menos, quando eu conheci ela. Não, eu não estava grávida, eu estava indo pro navio onde eu ia descobrir que eu estava grávida. Então tem uns 7 anos aí. E eu acho ela super talentosa, assim, sabe? Eu acho ela muito boa no que ela faz. E desde a época que eu conheci ela, que ela trabalhava num salão, eu falava, vai embora aqui. O que tu quer aqui nesse salão? Olha o teu trabalho. Não sei o quê. E botava pilha. E ela abriu o negócio dela com pilha minha, né? Então, quando eu vi que ela precisava de alguém, eu me senti meio responsável também, assim. E me senti capacitada por assumir mais um negócio, entendeu? Porque ela sabe fazer unha e eu sei fazer gestão, né? Então, eu vejo até hoje, né? Claro que eu vejo, né, potencial no negócio. Então, assim, não, né? Eu não me envolvo tanto, né? Me envolvo mais com a parte da gestão em si, da parte do marketing também. E aí vamos fazer, sociedade, vamos fazer. E aí entrei como sócia dela, teve um monte de gente que achou que era jogada de marketing, não acreditou quando eu falei que eu tava assumindo. Mas você tá assumindo? Porque tá quebrado o negócio. Eu falei, gente, como é que eu comprei um negócio quebrado agora? Basta comprar um negócio quebrado, né? A guria não tem horário, tu tá sempre falando que ela não tem horário, o negócio tá quebrado. O negócio não tá quebrado. Ela só não consegue dar conta de fazer o trabalho dela e fazer a gestão. Então eu entrei pra, né, ser um braço que ela precisa, né? E aí assim foi. Agora daqui pra frente, não sei, né? Essa é a minha história. Nossa, a história durou meia hora, né? Resumindo 14 anos, não, mais, né? Porque eu voltei lá com 17, mas desculpa. Não, e ainda não acabou. Então, já que estamos nessa pegada profissional, a gente vai quer saber também um pouquinho mais do tráfego pago. Não é tráfico, não. É tráfego. Legal. Tu disse ali, começou com os teus 14 anos, né? Não, há 14 anos, tá louco? Nem tinha meus 14 anos. Tu falou há 14 anos. Há 14 anos. Tá. Não, eu prestei, só que eu confundi, né? O Tico e o Teco não. Então, né? Há 14 anos. Como é que era na época? Tipo, porque hoje em dia tu dá um curso num dia, 3 dias depois já mudou tudo em ferramenta. Imagina 14 anos, como é que é? Sabe uma máquina de escrever? Sim! Datilografia. Se chamava Power Editor, o gerenciador de anúncios que a gente conhece hoje. E ele parecia uma tabela de Excel. Assim. E começou no Facebook. Uhum. E era isso. E tinha que aprender fazendo, né? Então eu comecei a futricar como eu faço até hoje, na verdade, né? Comecei a futricar. Não foi ninguém que me ensinou. Aí eu colocava lá no contrato dos nossos clientes que era tipo, sei lá, R$500 e R$100 eu vou colocar em anúncio. Tipo, não fazia ele pagar mais porque eu queria fazer os anúncios. Então eu embutia lá no preço, diminuía do meu valor para poder fazer os anúncios para eles. E daí começava a mostrar resultado, né? Porque na época, assim, a gente já fazia uma coisa que ninguém fazia. E aí a gente começou a fazer, eu, né, especificamente, comecei a fazer os anúncios que aí mesmo ninguém fazia. Então era muito, minha entrega muito diferenciada, assim. Aí o Power Editor evoluiu. Eu cheguei a fazer Google Ads também, mas assim, porcamente, nunca gostei, eu tenho, até hoje. Não tem interesse, não gosto, não sou do time Google, sou do time Meta. E comecei a fazer e tal, daí evoluiu, né, mudou para o gerenciador de negócios, como a gente conhece hoje. Foi bem difícil a troca ali, porque não tem... Pensa, era uma tabela de Excel praticamente. Sim. Que mudou para um gerenciador que tu não sabia onde estava nada, não tinha botão, ninguém explicava nada. A Meta, como até hoje faz, né, troca as coisas de lugar e te vira pra achar. Entra a funcionalidade nova, ninguém te conta. Então, mas como eu mexia todos os dias, né, eu fiz essa transição. Tanto que quando eu botei a minha primeira conta, foi a da agência dentro do gerenciador de negócio, eu achei uma bosta, não sabia mais onde é que eu tinha que entrar para chegar na página, não sabia mais me colocar, não sabia mais me tirar, não conseguia mais sair. Ainda bem que eu botei a primeira nossa, né? Aí era a época que se fazia perfil fake para fazer a gestão.
né, era bem comum, daí a gente descobriu que não dava pra fazer isso, porque a gente tava abrindo mato, né? A gente fazia, aí descobriu que era errado, daí a gente não fazia mais, e enfim, né, foi uma evolução de coisas, e até descobrir o que mais dava para fazer. Surgiu também o botão do turbinário promover, né, que democratizou o tráfego pago. Então não é, né, é um self-service de anúncio, onde qualquer empresa pode fazer, né, deve, não sei, né, mas pode. Então, na verdade, como o gerenciador é um lugar mais complexo, apesar de eu não achar tanto, mas ele é mais complexo. Super intuitivo. Super intuitivo, eu acho. Né? A complexidade nos anúncios está na estratégia, não está na ferramenta. Né? Tanto do botão de promover, quanto dentro do gerenciador de anúncio, a complexidade toda é saber o que tu vai fazer com a tua verba e como que tu vai distribuir aquilo dentro dos objetivos de marketing, né? Então, o botão de promover, ele simplesmente é pegar milhares de empresas que existem e, se ele não existir, dizer assim, só vai poder fazer anúncio quem souber mexer no meu gerenciador, que eu não explico como funciona. E daí eu perderia uma receita gigantesca, então eu vou pegar e fazer um botão que dá 3 cliques, a pessoa me dá dinheiro, nem sabe muito bem o que está fazendo, mas eu não tô nem aí, porque eu não sou uma ONG, sou uma empresa, disse o Meta, né, e botou para rodar o negócio. Então, sempre que eu dou aula, agora eu dei aula no último semestre, eu sempre faço normalmente uma vez por ano, né? O curso, ele teve 10 ou 11 horas de duração, era para ter 8, eu não respeito horário. Por isso que tudo bem que começou atrasado, porque eu também não respeito quando vocês vão na aula. E nossa gravação começou com 2 horas atrás. Culpa da Jéssica. As pessoas, quando elas começam a ver o curso, elas começam a se apavorar, né? Sabe, né? Porque eu já fez e tal, as pessoas começam a se apavorar, assim, de caraca. Como assim não é aquelas 3 apertadas no botão que a gente dá lá e vira um anúncio? Cabeça Meu Deus, o que é isso que tá acontecendo, cara, né? E aí algumas pessoas vão embora, enfim, outras choram e outras ficam. E é assim que é, né? E as pessoas saem de lá com certeza dando muito valor ao trabalho de quem trabalha com tráfego, porque é realmente bem complexo. De todas as áreas assim, do marketing digital, acho que quem trabalha com anúncios, tanto o Google quanto o Meta, é uma das áreas mais complexas, né? E que mexe com verba, né? E a verba, para ela não ser um custo, ela tem que ser um investimento, e para que isso aconteça, tem que fazer toda uma engrenagem funcionar, que parte de um planejamento. Então, quem não tem planejamento já não se dá bem nos anúncios, aí é a bola de coisas, né? E que eu adoro fazer isso. Eu adoro. Super intuitivo. Eu tô explicando na aula, eu fico muito animada explicando. Você não gosta disso? Não é muito massa, é muito intuitivo, né? É super intuitivo, tá todo mundo assim. Eu ia dizer como é que tu enxerga a cara dos alunos, porque eu fico pensando, imagina ela, porque a gente olhando pra ela, todo ali super na vibe, imagina os alunos. Eu olho vocês perguntam, tá tudo bem? Vocês estão bem? E só não fica aquela cara de que eu tô fazendo. Uhum. Tem uns que falam. Aí agora a gente tem patrocínio da Bali, né? A gente não tem como prever o futuro, né, Diana? Mas a gente tem como planejar ele. E aí, como é que tu te vê daqui a uns anos profissionalmente? Eu acho meio difícil de dizer, porque eu sou uma pessoa que tem uns rompantes, assim, né, de não quero mais. Acho que tá ruim. Olha, falando sinceramente, assim, na linha dos anúncios, não vai muito longe, não. Mas e tu te vê ainda trabalhando com mídias? Não, sim, isso acho que sempre, mas falando sério, assim, eu tenho um planejamento, na verdade, eu sempre tenho, né? Mas vai chegar o dia que eu vou ter que assumir os negócios que vão sobrar pra mim, quando meu pai e minha mãe não tiverem. E isso vai ser uma treta bem grande, bastante, porque tem vários rolos pra resolver. E tem muita coisa, né, que eles construíram, enfim, a vida inteira, e vai sobrar pra mim essa questão. Então, já me preparo para que hora que isso vai entrar no meu, né, no meu cotidiano, que vai acontecer. Legal. Então, é uma coisa. Os anúncios hoje, né, o tráfego pago, como a gente conhece, está super se popularizando. Então, tem muita gente. Eu trabalhava antes aqui, né? Era eu, né? Aí começou um monte de outras empresas a entrar, assim como aconteceu lá na social media, né? E aí agora o que me diferencia são as aulas, o tempo, a experiência que eu tenho e tal, mas vai chegar um momento que, né? Enfim, vai ter muita gente trabalhando com isso, e os anúncios hoje são muito mais fáceis de fazer do que aquela época do Power Editor. Então ele está ficando, sim, cada vez mais intuitivo.
E a própria plataforma, ela tem mudado, até essa semana a gente teve que mudar todos os nossos planejamentos, porque as hipersegmentações que a gente tinha, eu quero falar com uma mulher que gosta de bolsa rosa em Leopoldo, não existe mais. Antigamente existia, né, por causa da lei de proteção de dados, enfim, etc. Então, é um público que é amplo, com um anúncio que tem que funcionar bem com um criativo legal e meio que acabou. Não tem mais grandes mistérios, assim, tem que saber planejar e tal, e qualquer pessoa vai conseguir, né, daqui a pouco ter internamente isso na sua empresa. Então, não é uma coisa que eu acredito que vá muito... Não assim, nossa, vai mandar a gente embora, né? Não é semana que vem, não é ano que vem, mas é a longo prazo, né? A longo prazo é uma coisa que eu acredito que eu vou dizer assim, não faz mais sentido. Tu focaria em algo a mais fundo ou não faria mais algo assim, alguma coisa? Eu provavelmente focaria em ensinar. E aí, uma coisa que eu não gosto muito também eu não gosto muito, eu faço às vezes a parte de mentoria e consultoria e tal, mas eu faço bem, só que eu não... Faz bem sim, sabe o que tu faz, né? Não, eu faço bem, mas eu, né, tal, mas é muito provável que seria um caminho que eu seguiria, assim, né, porque aí eu terei muitos anos de experiência, né? E aí tudo bem que vai ter um monte de gente que chegou depois, que vai ter aprendido, mas não vai ter, né, a bagagem histórica de planejamento e tudo mais. Então provavelmente seria o lugar aí, né, de onde eu partiria depois que eu mandasse todo mundo embora. Enfim, mas não chegou a se enganar, tá? É que a Jéssica tá aqui no bastidor. Mas ao mesmo tempo, até a pessoa que eu mandei embora, eu não mandei eles embora sem nada. Eu indiquei vários clientes para eles atenderem, para eles não ficarem sem nada. Aí eu mandei eles embora. E a Kelly e a Jéssica a mesma coisa. Indiquei vários clientes para elas atendem clientes delas, que são contas que eu não atendo. Normalmente por causa de verba, né, que a gente tem um mínimo para trabalhar lá, porque eu tenho uma estrutura de agência, querendo ou não, né. Eu não consigo chegar às vezes no orçamento que a pessoa quer, eu indico para elas e elas atendem, né. E aí acaba sendo uma segurança ali, né, e um valor sempre bom, né, de receber extra. Então, não sou tão ruim assim, não mando todo mundo embora e tal, só às vezes. Tem algumas pessoas que vão pro curso pra te conhecer, tem umas que vão só pra comer merenda, tem umas que vão pra estudar, né, pra tirar aquela foto pro final. Como é que é isso pra ti, assim, e essa falsa intimidade que a rede social cria, né? Se tem um lado bom, como é que é a parte ruim, porque a gente sabe que o que mais tem, infelizmente, a gente sem noção, que acha que porque tu tá aparecendo ali todo dia, tem direito sobre alguns aspectos da tua vida. Como é que é isso pra ti, assim, te ver como um ídolo, né, pra algumas pessoas, e essa exposição? Eu acho muito sem noção, né? Na verdade, eu não consigo entender, assim, sabe, das pessoas terem um negócio, porque eu não sou fã de ninguém, assim, tipo, tem pessoas que eu admiro, mas, tipo assim, eu não pararia alguém pra tirar uma foto. Ninguém, tipo assim, ninguém, real, assim, na minha vida. Talvez o Renato Russo, não sei, né? Já morreu, também não tem como saber. Então eu não tenho, assim, uma relação de fanatismo por ninguém, então eu não consigo entender as pessoas que, tipo, tem gente que chora, tem gente que... Eu preciso, gente, eu sou uma pessoa normal, eu sou uma aqui, eu não vejo, eu não consigo ver. Eu trabalho na terapia e tal, né, o motivo de tudo isso acontecer. Mas essa parte das pessoas serem, assim, íntimas e tal, é uma viagem. Porque elas comentam coisas que eu não perguntei, né? A grande maioria não, tá? Mas tem a parte mala, que sim. Aí tem a história da Casa do Bolo, né? Vou contar a história da Casa do Bolo. Tem um Reels, que é assim, ó. É um cara, tem uma mina sentada na praça. Sabe aquelas pegadinhas? Aí a mina tá sentada na praça, ele para pra ela e fala assim: oi, tudo bem? Sabe onde fica a Casa do Bolo? Ela fala: não. Ele sai ali, virando à esquerda. E ela fica... E ele pega e vai embora, tipo assim, eu não te perguntei. E aí, tipo, daí qualquer coisa que me manda, eu falo, sabe onde fica a Casa do Bolo? Tipo, a pessoa, ela tem a necessidade de dar a opinião dela sobre, tipo, você tá fazendo um quarto pros teus cachorros, tanta gente pra ajudar, porque o quarto dos teus cachorros é maior que a minha casa. Nossa, que pena. Tipo, não te perguntei, não quero saber, né? E aí as pessoas têm uma opinião pra tudo e elas falam, né, tudo, e elas acham que é super ok porque elas são minhas amigas. Mas eu não sei quem elas são na grande maioria das vezes. Aconteceu esses dias,
uma pessoa falou pra mim, me encontrou, né, pessoalmente. Aí ela falou, se ela ver isso, ela vai saber que é pra ela. Não, ela sabe. Ai, como tu tá magra? Eu falei, não, é a roupa, né? Não, mas tu tá muito magra, eu nem te reconheci. Eu falei, não tô, deve ser, né, a roupa. Dela assim, ai, mas aqui o rosto tá muito diferente. Eu falei, tá bom, então. Ela assim, deve ser só a cara de cansado mesmo. Uau! A minha cara, foi nem por direct. Aí eu falei, deve ser. Daí no dia seguinte eu postei um stories pra quem disse que eu tô com cara de cansado, concordo. E aí a primeira pessoa que respondeu foi ela, ai, desculpa, intimidade, mas é que não segurei em falar, não sei o quê. Querida. Aí tipo, eu também tava fazendo sobrancelha esses tempos, aí eu postei de cima, assim, o vídeo tem uma puta de uma luz na cara, e daí ficou, né, um olheiro, assim, aparecendo, né, numa cor diferente. Aí o cara mandou assim, você fez algum procedimento nos olhos ou é só olheira mesmo de cansada? Dá uma desacelerada, Diana. Não vai pra puta que pariu! Vai te cagar, tipo, o que é? Eu não saco. Eu falei, desacelera você, ela tá com tempo aí de ficar comentando os bagulhos dos olhos. Nossa, eu dou umas respostas, vai tomar teu cu. Assim, gente, você foi, eu aprendi isso na terapia, né? Você foi uma pessoa invasiva. Ela falou assim, tem que fazer, não pode ficar tu te sentindo mal por uma coisa que outra pessoa invadiu o teu espaço. Então eu faço questão da pessoa saber que ela foi desagradável. Porque que tem que se sentir mal é ela, que foi sem noção, que ela não fazia com outras pessoas. Então é mais ou menos assim. Mas assim, é bem comum de acontecer das pessoas, elas virem falar comigo, tipo, lá no mercado. E eu ficar, não sei quem é. Tipo, daí a pessoa vem, que abraço. Aí, eu tava esses dias na farmácia com a Bia, que é a minha amiga que veio de São Paulo fazer a última aula, e aí ela tava comprando coisa e eu tava do lado dela esperando, não tinha fim, né? Quero remédio, vou comprar a farmácia inteira, caralho. E daí nisso veio uma menina, falou assim, oi, tudo bem? Da farmácia. Tudo bem? E elas vieram 1000 vezes perguntar se eu queria alguma coisa, eu falei, não, já foi atendido. Não, já foi atendido. Aí eu falei, tudo bem. Ela assim, olha só, tem uma colega minha que ela tá com muita vergonha de te pedir uma foto, mas ela é muito tua fã. E ela tá tremendo, ela pode fazer uma foto contigo? Eu falei, claro, você não tem vergonha, pode vir. E aí ela veio, a guria toda coitada, assim. Aí eu falei, cara, para, calma, não sei o que. Ela fez, ela nem falou direito assim, sabe? E a Bia ficou, tiraram uma foto contigo na farmácia. Foi nossa, pra mim é meio comum, assim, porque eu não sou um influencer gigante. Mas eu sou muito local, né? Então, da região que realmente, assim, as pessoas realmente me conhecem. Isso acontece bastante. E ela ficou, meu Deus, minha filha é muito famosa, não sei o que legal. E esses dias eu tava chegando na psiquiatra. Eu falei, coisa que só acontece, se eu conto, ninguém acredita. Eu tava chegando na psiquiatra, lá em Estância Velha. Aí eu estacionei. Aí eu vim andando, pensando, pô, não sei o que, né? Eu gosto lá. Eu vou só pra pegar as receitas do remédio, né? Poxa. Praticamente uma traficante ela, né? Porque eu vou lá, pago, ela me dá um remédio e eu vou lá na farmácia e compro drogas ilícitas. Daí eu chegando lá, aí vem uma guria caminhando pela calçada e ela veio assim. E eu assim. Ela saiu da psiquiatra toda sem e eu olhei dela. Eu te sigo! Quando eu tava entrando na porta assim, eu te sigo, e deu, que bom! Mas você não sei me responder, né? Daí ela, que bom! Daí eu falei assim, tô entrando na minha psiquiatra agora. Ela, eu fui buscar uma calça que eu mandei fazer a varinha, que eu não sei o que. Eu, que bom, né? Porque é ruim quando a gente assunto aleatório. Ela, é muito legal te acompanhar. Obrigada. Eu também tava agora pensando que eu vim pra psiquiatra com essa roupa, que eu tava com uma roupa cheia de emoji, feliz. Pois é, vim pra psiquiatra com essa roupa aqui, né? Que estranho. Agora eu vou falar agora. E tipo, foi um assunto de, sei lá, 2 minutos. Totalmente aleatório, porque ela mega me conhecia e ela já sabia que roupa eu tava, porque eu tinha postado antes de sair de casa. E tipo, pra ela mega fez sentido ela me contar que ela tinha feito bainha na calça e vim se rindo todo. Eu falei, então tá, tem que ir, porque vai dar minha consulta agora. Eu falei, então tá bom, até outro dia, vai ter outro dia. É um negócio assim, máscara aleatório. E aí sempre tem as pessoas que me encontram lá no shopping, no mercado. Mas enfim, eu não acho constrangedor. Só, às vezes eu me assusto. Tipo, que a pessoa chega gritando, assim, e tal, sabe? Do nada, sei lá, brota, assim, no meio do corredor do mercado, tô comprando pão, ela vem, meu Deus, né? E tem gente que chega no meu cantinho e fala, Diana Haas, meu ouvido, assim, vários sustos, tipo assim, chega que nem uma pessoa normal, gente, vamos lá. Isso acontece bastante.
Mas de resto eu não acho, não vejo problemas, eu acho bem tranquilo. Só essas pessoas que têm umas formas meio peculiares, assim, de me abordar. Se puder evitar, eu agradeço. Mas aqui agora tem uma outra pergunta que eu acho que lá no meio tu também já respondeu ela, mas vamos embora, né? Perengues, tá? Tu deve ter passado alguma situação já, claro, se tu puder contar pra gente, em que tu pensou, puta que pariu, ferrou, mas resolveu e deu uma baita lição ainda. Um cliente? É, pode ser. Tá. Eu certa vez eu atendia um parque em Gramado muito conhecido. É um parque muito conhecido. E aí trabalhávamos eu, o Vini, mais uma pessoa, e a gente tinha um grupo no WhatsApp e eles eram bem criteriosos assim para construção de conteúdo e voltava e detalhe, não sei o que, essa palavra, bababê, papapá. E aí no fim acabava que saía umas coisas que não era o que a gente tinha imaginado, mas a gente fazia meio vencido no cansaço, assim, né? E aí nessa época a gente falava tudo pelo WhatsApp, no grupo e tal, e nessa época não dava para apagar mensagens enviadas no WhatsApp. E aí aconteceu uma dessas discussões de vai e vem, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, e eu mandei no... A gente tinha o nosso grupo e tinha o grupo com eles, mas eu achei que eu tinha mudado de grupo, mas eu não mudei. E eu falei no grupo da empresa que eu estava atendendo, Vini, me fode menos, faz logo com essa merda que eles estão pedindo. E vamos embora. Me fode. Foi exatamente essa frase. E aí eu terminei de dar o enter, eu tava no computador, né? Aí eu fiz assim. E eles me chamando, tô falando no grupo errado, tô falando no grupo errado, tô falando no grupo errado. E eu... Sabe quando tu desmaia por dentro, tu sabe, baixa a pressão, assim. Não dava pra parar. Sim, quer. E aí eu falei, começa a conversar. E aí eles começaram, tem uma boa ideia, pra subir a conversa. E ninguém vê. E as pessoas não terem sei lá, o que a gente pensou de merda. Tem preguiça de ler. E aí foi lá pra cima. Eles nunca comentaram nada. Nunca, jamais. Ninguém tocou nesse assunto. A gente não deixou de atender eles de pronto, assim, depois. Mas de pronto não. E eu aprendi que assim, ó, antes de dar o enter, eu olho onde eu tô falando. Inclusive no direct, se eu vou mandar um print, então, meu Deus, eu cuido demais, assim. Porque, cara, sem condições, eu achei que eu ia morrer. E era uma empresa, tipo, mega conhecida, assim, era um contrato bom, tá ligado? E só que eu não... É que é o meu jeito de falar, assim, tipo, só que eu não falo assim na frente dos clientes, tá? Então eu faço um atendimento normal, assim, né? Dificilmente eu falaria na frente de alguém, me fode mesmo, fazer essa bosta uma vez, então do jeito que tu quer. Alguns sim. E eles não, porque eles eram mega, né, conservadores e tal, justamente porque eles ficaram bem cri-cri. Nossa, que assim, nunca mais. Eu mandei coisas assim, sem pensar, e eu até hoje, assim, eu prefiro, em algumas situações de discussão e coisa assim, eu não respondo na hora, que é pra eu organizar meu pensamento, eu organizo as palavras e daí eu respondo, porque era muito, né, bate-pronto, então essa foi uma bosta. Nossa, foi uma baita lição. Falar menos palavrão, pedir as coisas com mais educação. Cansa de falar, né? A gente não cansa de falar, né? Mas tu já falou várias vezes que, né, não trabalha com modéstia. Não tem modéstia na parte do teu trabalho. Quando foi assim que tu parou, né? Teve algum momento, algum projeto, alguma coisa, alguma situação que tu parou e pensou, puta que pariu, eu sou foda pra caralho. Olha o que eu fiz, ou olha o que eu tô fazendo. Tipo... Várias vezes. Não sou modesta, né? Mas não tem que ser assim, não, várias vezes. Desde a época, tipo, da Rio 2016 lá. Caralho, Rio 2016. A gente começou a monitorar a Rio 2016 em 2012. 4 anos antes da... Quando uma Olimpíada estava acontecendo, a gente já estava monitorando a Rio 2016, que era os sentimentos das pessoas, né? Até chegar lá. Nossa, que pariu, né? Realmente eu devo saber o que eu tô fazendo, né? Desde lá. Mas, assim, outras questões mais recentes, bom, a gente, principalmente quando a gente pega cliente que vem de outras agências já mega calejados, assim, né? E não acreditando mais no trabalho. A gente, eu só escuto, né, assim, aconteceu isso, aquilo, estão rodando tal e tal coisa. Eu falo, tá rodando uma campanha assim, 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 assado, assim, sem olhar.
E nossa, eu sou muito boa nisso. Não preciso nem olhar pra saber a questão cagada que eles estão fazendo com vocês. Eu penso, nossa, a gente entrega muito, muito mesmo. Muito além do que a gente é contratado, a gente é meio metido também às vezes. Então, esses momentos, e grandes momentos, assim, foi o prêmio de top da DVB, né? Que foi um case que nasceu numa reunião qualquer, que todo mês a gente faz reunião, né? Pra fazer o planejamento do mês que vai chegar. E nasceu ali, comendo risoles, lá na Halu sempre tem risoles e café. Muito bom, adoro cliente que me alimenta. Pra ver como eu penso melhor, fiz um case, né, inclusive. Fica a dica. Nasceu ali, meio que, né, no vamos lá, e comecei a botar pilha e comecei a fazer os negócios terem como dar certo. Botei meu apartamento lá à disposição. E aí, quando o negócio aconteceu, isso aqui é um case. A gente fez um bagulho gigante, quase com nenhum real, e teve uma super repercussão, teve um bom retorno para a marca, vou escrever o case lá. E aí, para escrever um case é um TCC, né? E aí a gente passou pela banca, foi pra finalista e ganhou. Eu falo, caralho, no dia que nós tava lá, tava de salto, cara. Sabe quanto que eu salto na minha vida? Nunca. Só pra ganhar um prêmio mesmo. Pô, foi o momento, assim, meu Deus, foi muito boa isso que eu tô fazendo. Porque do Rio Grande do Sul inteiro a gente é top de marketing nessa categoria. Então, isso foi muito marcante. E o curso secreto. Né? O curso secreto é uma ideia totalmente original. Ela não foi copiada de lugar nenhum. Tipo, foi uma ideia que nasceu, assim, brotou do chão e a gente foi regando e foi crescendo até ele acontecer. Eu não tinha referência. Foi como, na verdade, comecei a trabalhar, né? Não tinha ninguém para copiar. Fui fazer, não sabia o que ia acontecer. Tava a base do Rivotril no dia. Bom, tanto que depois que acabou o curso secreto eu fiquei mal, assim, né? Porque tava numa crescente de adrenalina, depois eu mal mesmo, assim, de crise, de ansiedade, né, enfim, um monte de coisa que eu tenho na minha vida. Mas foi, assim, um marco. Agora, vou fazer de novo? Não sei. Porque me sugou grandes energias, mas naquele momento a gente foi muito foda. E a gente tá concorrendo ao top de marketing da DVB com o curso secreto esse ano. Mais uma vez. Então, mais um case que, se passar, cara, se nós ganhar, meu Deus, aí eu vou dizer, nós vamos comemorar com aí ninguém me aguenta, que eu vou ter acertado. Mas o top de marketing eu fiz, né? Escrevi o case, entreguei semana retrasada. Eu fiz ele é tipo um TCC mesmo. Mas eu fiz ele todo em primeira pessoa. Que é uma coisa bem diferente. Nossa, que tem um roteiro, né? Que tem que seguir. Então ele já gera um impacto já... E ler eles vão até o fim. Porque aí eu contei ele como uma história, sabe? Porque fui eu que criei, né? Então eu começo dizendo que eu criei, tudo em primeira pessoa. Que esse case vai ser a história de uma coisa que eu fiz. Ficou bem legal. Se não ganhar, não entenderam, não pegaram. É que eles leram errado. De novo. Exatamente. Tá, pode. O Rose Roupas Livre é um case da Diana. A Diana, Diana, eu quero te mandar um recebido, mas eu não tenho nenhum recebido pra te mandar na minha malinha. Diana, manda a malinha. Mas eu não tenho dinheiro pra te pagar. Me manda a malinha. Eu não tenho dinheiro pra te pagar, Diana. Eu vou pegar uma peça de roupa, Rose. A Rose mandou uma malinha. Coisa nova. É isso. E aí, a Rose Roupas Livre é um case. Até eu e a Kelly já fizemos. Diana, agora no pessoal. Uma situação constrangedora ou hilária que você pensou, que você passou e pensou assim, só comigo que acontece isso. Se pegar no grupo do WhatsApp aqui e puxar, não, vocês não acreditam. Porque acabou de acontecer, só acontece comigo, se eu conto nem acredito. Ainda bem que tem print esse negócio. Mas eu tenho uma que é clássica pra contar, que assim, nossa, vai morrer de vergonha. Tava eu, o André, no Fred, em Gramado, e aí depois do Coração da Serra, eu gosto de visitar os lugares para fazer indicação, né, pros hóspedes, já deixo salvo os destaques e tal, e a gente foi na aldeia do Papai Noel. A gente foi na aldeia do Papai Noel, que abre o ano inteiro, né, em Gramado, que é um lugar super, né, ponto, assim, das pessoas comprarem ingresso. Aí, tá, vamos lá, né, vamos na aldeia do Papai Noel, não sei o que lá, blá, 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 conhecer, porque eu já gravo, já faço o negócio e tal. Olhei no site lá, o valor do ingresso, aí cheguei lá, aí não tava o valor que tava no site. E criança também, ela tava cobrando um valor que no site estava isento. Aí eu falei, olha, esse não é o valor que tá no site. Ela falou assim, não sou eu que faço o site? Toma que é de graça. Eu, peraí, tudo bom. Eu falei, olha, mas é que o valor que é anunciado tem que ser cumprido, né? Então assim, não, o valor é esse aqui mesmo.
Eu falei, tá, foda-se. Aí paguei pra entrar, aí entrei lá, a coisa era uma ruína, assim. Tipo, nossa, era muito... Chegou a fazer stories. Sim, tá tudo gravado lá, olha lá no Coração da Serra, todos os destaques. Tipo assim, não vá. E reitero, não vá. As coisas assim, tudo destruída, uns doentes sem olho, sem nariz, sério, uns negócios assim, bizarro, muito mal feito, assim. E aí tinha uma parte que era pra cair neve, mas aí naquele momento não caía, porque não era alta temporada. Foda-se, eu tô pagando, eu quero ver neve, que é essa merda? Não tinha, e tudo meio quebrado, assim. Aí tinha sei lá, oficina do Papai Noel, não sei das quantas, era tudo guenos, assim, faltando umas partes, umas bonecas sem cabeça, um negócio assim, terrível. Tá, daí nós odiamos, né? Ai, vamos embora nessa porra, nesse negócio. O que tinha mais lindo no parque era um cachorro que é aquele Beethoven, como é que é a marca daquele cachorro? São Bernardo. São Bernardo. Ele era lindo e ele tinha aquele negocinho aqui, sabe, igual, lindo. A gente entrou e ficou ali, acho que a gente passou mais tempo no cachorro que no resto. Mas enfim, eu pensei, vamos embora, não sei o que lugar horrível, meu Deus do céu. E aí, a minha câmera do celular não tava funcionando muito bem, não consegui, depois eu logo troquei de celular na outra semana. Não consegui pegar, assim, o quão ruim era. Mas tudo bem. Aí a gente foi embora, foi indo embora, na saída tem uma lojinha, né, de souvenirs. E eu, meu Deus, né, daí eu falei pra André, nossa, vamos embora, que ainda tem uma lojinha no final. Ele, nossa, muito horrível aqui, olha só essa velha empalhada que tá aqui. E a mulher fez assim. Só que eu tinha visto que era uma pessoa. Porque o Fred passou e ela olhou. E ele disse, olha essa velha empalhada aqui, era uma pessoa. E quando ela se mexeu, ele fez um... Aí eu saí lojinha dentro, peguei o Fred e saiu. Sabe quando você consegue respirar? Eu chorava de Deus, eu não acredito, tenho muito sem noção. E eu falei alto, mas muito alto. Tu falou na cara dela que ela era uma velha empalhada nesse lugar horrível. Pelo amor de Deus. Sério, eu quase morri de vergonha. Quase morri de vergonha. Não, André é muito sem noção. Ele me faz passar várias vergonhas desse tipo. E essa é uma das. A gente falou já do curso secreto, né? Foi lá, a gente fala muito sobre ele porque foi lá que efetivamente surgiu a marca das senhoras da primeira fila, inspirada por ti, pela Fran, né? E a gente queria saber um pouquinho, né? A gente viveu isso, esse carinho e essa genialidade tua e da Fran de montar esse curso do nada. A gente queria saber alguma história, assim, durante a criação do curso ou durante a execução do curso que tu acha interessante contar, ou algum perrengue que passou, alguma coisa engraçada que aconteceu, alguma coisa que vocês pensam assim, ó, ai, meu Deus. Deixa eu pensar. É que ele foi um curso que levou quase 4 ou 5 meses para ser construído. Desde o momento que ela saiu do quarto e falou, e se a gente fizesse um curso secreto? Não, se a gente fizesse um curso que ninguém sabe o que vai acontecer, um curso secreto? É um curso secreto, sim. Que as pessoas vão comprar e não tem nada. Tá, mas daí que a gente vai falar, daí a gente vê. Foi assim que aconteceu. Daí a gente vê, não sei o que, tal. E daí ele foi sendo criado, assim, tipo, meio que a gente não sabia o que a gente tava fazendo. Não sei. A gente não sabia o que a gente tava fazendo, né? Aí o Vini criou a arte, que ficou linda, né? Que era aquela coisa, tipo, teatral, assim, né? Do curso secreto e tal, meio mágico, assim. E partindo daquela, que quando eu consegui visualizar o que ele criou, consegui contextualizar um pouco do que a gente ia fazer. E aí a gente começou a montar, né, os conteúdos, porque é voz da minha cabeça, né, enfim. Aí a gente chegou no dia e falou assim, nós tinha que trazer um convidado. Tinha que trazer uma pessoa muito foda. Uma pessoa, demais. E a gente começou, quem? Alguém de comédia, de improviso, de alguma coisa assim. Daí a gente falou, os barbichos. A Fran tem um amigo, a Fran sempre tem um amigo. Eu tenho um amigo, não sei o quê, que é produtor do... então fala com ele. Eu falei assim, tem o Márcio Balas também, que eu gosto muito, né, do improviso, não sei o quê. Daí as mulheres, Márcio Balas, não sei o quê. Papapá, sabe? Fala com ele e tu fala com os barbichos. Mas nós estamos esperando até hoje, eu acho, os barbichos responder, não sei, nunca responderam. E o Márcio Balas, eu mandei pra ele, falei assim, olha só, eu tô fazendo um curso aqui no Rio Grande do Sul, é um curso inédito, se chama curso secreto. As pessoas já estão se inscrevendo, a gente já tinha vendido metade dos ingressos, né, quando eu comecei a conversar com ele.
Nós não sabíamos o que a gente ia fazer, mas nós tínhamos ido atrás do ingresso. Aí eu falei, a gente vai fazer... Eu não sou uma grande empresa, né? Mas eu queria ver contigo se tem a possibilidade de a gente trabalhar juntos e tal, eu te contratar. Enfim, que era um orçamento, né? Aí ele falou assim, que legal, fala com o meu agente. Aí eu falei com o agente dele. Daí ele mandou o orçamento. E era muito caro. Muito caro mesmo. Aí eu fazendo conta. E aí tinha tipo assim, você tem que comprar a passagem pra mim, mais uma pessoa, e tem que ser com bagagem, e tem que ser na primeira fileira, um do lado, tipo, vários exigências. E aí o almoço, e aí não come porco, e daí não sei o que, daí no camarim tem que ter água e frutas da estação. E 50 toalhas brancas. Toalha branca não tinha, mas pão, frios, não sei o que, papapá, meu Deus do céu. Aí eu peguei e falei assim, dá pra fazer sem nota? Então nós vamos negociar isso aí. E como eu baixar esse da Fabrício Bar, realmente assim, esse valor é porque nós já tava vendendo. Então eu não contei com esse gasto. Então eu tinha que tirar de algum lugar, né? E aí eu porque se eu tivesse precificado contando com ele era uma coisa. Eu botava R$100 a mais no ingresso e dava um up, né? Mas não foi o caso. E não era um curso caro, ele era R$290 porque a gente não sabia se alguém ia se inscrever num curso que ninguém sabia o que ia acontecer. Na real, era uma grandíssima aposta, né? Então, tipo assim, vamos cobrar caro por um curso? Não. Então, tipo, foi isso. E aí eu falei com ele assim, olha só, eu gostei muito da tua proposta. Eu nunca falo que o preço da pessoa é caro, porque, né, o preço dela é o preço dela. Mas, no momento, eu não consigo, né, pagar isso e tal, infelizmente. Daí ele falou assim, vou te fazer uma proposta, ver o que tu acha. Eu tô lançando meu espetáculo solo, Bagagem, que vai acontecer em São Paulo, para muito próximo, assim. E eu preciso de alguém para fazer o tráfego pago do meu espetáculo, porque eu não tenho como sozinho, né, conseguir vender esses ingressos e tal, blá, 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 porque com os barbichos é uma coisa, com os outros é outra. Tu topa fazer um trabalho para mim e a gente faz um desconto no teu pacote aí pra eu ir pro teu curso? Eu falei, top, vou querer. Não, porque quando que é a reunião? Aí marquei, né, daí falei que sim, daí a gente fechou o acordo, aí marquei a reunião, mandei pras gurias a reunião com o Márcio lá. E elas têm umas reações assim, meu Deus, você pega, babá. E aí a gente fez a reunião com ele online, né, pegou tudo, ele tinha a conta verificada já na época, ele tinha quase 100 mil seguidores, eu acho. A conta dele estava toda com problema, o gerenciador todo zoado, ele não era proprietário das contas dele, não estava cheiroso, eu arrumei tudo, eu mandei carta pro Facebook para arrumar a conta dele, porque ele tinha que solicitar propriedade. Era bem complexo, assim, o caso, eu ajudei ele bastante, na verdade, devia ter cobrado mais. Aí a gente fez, né, para ele toda a função dos anúncios, a gente criou, inclusive, a gente ajudou ele a fazer conteúdo também, porque ele não fazia nada. Tinha 100 mil seguidores e os stories dele chegavam em 700 pessoas. E não fazia conteúdo, né? A gente ajudou ele a fazer isso também. E assim que a gente conseguiu trazer o Márcio Balas pro curso, né? Fazendo uma permutinha, né? Porque o resto teve que pagar. Mas viabilizou, né? O que seria inviável. E daí no dia que eu falei com as gurias, eu falei, negócio fechado. Nossa, a gente comemorou muito, assim, porque era a primeira vez que a gente ia trazer uma pessoa que é, né, uma pessoa que tem muito conhecimento. E não só com o que é o respeito dele da função de improviso, mas como palhaço, né? Aquela história toda dele, né? Do palhaço da alegria. E, enfim, né? Sem fronteira, uma coisa assim. Médico sem fronteira, palhaço da alegria, enfim. E também porque ele tem essa palestra que é para as empresas, né? Então ele traduz todo esse universo para ser aplicado nos negócios. E uma palestra dele é muito cara. E ela não seria acessível, assim, para nossa região. Tipo, né? Então, sei lá, tu pagaria R$300 para ver 1 hora da palestra, não um curso inteiro que tinha uma palestra dele dentro. Então, essa foi, assim, uma das partes bem massas, assim, do curso. E o resto, velho, a gente ia pirando. A gente ia construindo de dinâmica em dinâmica, assim. Aí, agora vai ser o cofre. O que vai ser o cofre? Vamos fazer uma festa. Aí, uma festa. Aí começa a botar. Aí tinha o inflável. Não, mas o inflável tem que ser pra pessoa, que qualquer pessoa tem que poder ir no inflável. Aí começa, tem inflável pra adulto, tem inflável não sei o que, papai. E aí era cara, daí não sei o que, daí, nossa, aí foi... Enfim, dinheiro não deu. Dinheiro não temos. Dinheiro não deu. Não, por dinheiro não foi, cara, porque não, tipo, perto de um curso de normal, assim, de fim de semana, sobra muito mais do que sobrou o curso secreto. Mas foi, assim, uma experiência absurda, sabe?
E eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de mensurar o quanto foi um divisor na vida, não só minha, né, que vivia aquele treta toda, mas na história de várias pessoas, assim, que falam que é um antes e depois, assim, né, Eu fiquei uma semana, assim, sem saber nem quem eu era. que foi muito intenso, né, muito intenso. Foi, principalmente porque não podia entrar com o celular, que também foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, que não poderia ser registrado. E que era uma contradição, né, porque a gente vive de internet, né, e aí a gente vai fazer um curso que não vai ser registrado, ele não vai ser propagado para outras pessoas em tempo real. E, tipo, isso gerou muito mais conversa do que a gente deixar as pessoas entrarem com o celular. E ele foi tão intenso porque não tinha celular. Aí as pessoas tiveram que ficar com atenção plena ali no curso e tiveram que trocar entre si, enfim. Então foi bem legal, assim, né? A função do curso secreto ela foi muito longa, assim. E ela veio, até o último dia, até o dia, na verdade, eu não tinha os slides prontos, né? Porque a Fran é filha da puta. Ela me entrega em cima da hora. E aí vocês estavam lá fora, fazendo os 360, e eu tava passando slide lá dentro. Pra olhar até o fim o que ia acontecer, porque eu não tinha visto o curso inteiro ainda. A minha sorte é que tinha o Márcio no meio. E daí, enquanto ele tava falando, deu tempo de eu ver todo o resto. Porque até um dia eu não sabia, a gente não sabia o que ia acontecer até o fim. Foi louco. Muito louco. Quando acabou, eu enchi o cu de trago. E tava louco. E, nossa senhora, e aí eu hibernei, né? Meu Deus, minha energia assim, ó, foi embora. Tá bom. E aí, tu é do nosso tempo, né, Diana? Do caderninho lá da escola, que a gente respondia aqueles questionários, né? Sim. Eu era dona de um É? questionário. Imagina, dona e proprietária. Eu fui proprietária do meu próprio questionário. Que eu dava para quem eu queria saber a resposta. Sim. Com as coisas mais diferentes, garanto, né? Agora nós vamos fazer esse questionário contigo meio adaptado com os tempos atuais. E tem que ser respostas com poucas palavras, tá? Se tu fosse um animal, qual seria? Cavalo. Foi só a entonação. Não seria um cavalo. O cavalo tem potência, né? O carro tem os cavalos de potência. Algo que te tira do sério. Gente burra. Mas eu bonito, eu chamo de um jeito formal de chamar, eu chamo de pessoa limitada. Eu sou muito limitada, né? Nossa, me irrita demais gente lenta. Porque eu sou meio acelerado, assim, me irrita muito. Tem que explicar muitas vezes. Uma série que você maratonou e amou. Eu não tenho muita paciência pra olhar a série, assim, porque também não. Tem que ficar fazendo uma coisa só, né? Daí, enfim. Mas eu olhei uma novelinha recentemente, que foi o Todas as Flores da Globoplay, que eu considero uma série, porque foram 85 capítulos. E eu olhei real, aí eu mandava pras gurias, agora eu vou olhar na novelinha. E eu fiquei mega presa na história, o final foi muito ruim. É bem bom, mas o final é bem ruim, não condiz com toda a grandiosidade do negócio que foi criado lá, do roteiro. Mas eu gostava, olhei inteirinha, maratonei, porque eu cheguei atrasada, né? Quando eu peguei, ela já tinha ido a primeira temporada, aí eu maratonei. Um momento da história que tu gostaria de ter visto de perto ou vivido. Eu fiz uma viagem internacional. Fiz mais de uma, não muitas, 3 acho. Mas uma delas foi com meu pai para a Itália, mega aleatório. E a gente foi no Coliseu. E aí quando você vai no Coliseu, assim, turistando, você vai com um guia, né, que vai no radinho falando a história, e eles narram a história muito bem, assim, tipo assim, dos leões e das batalhas e tal. E eu imaginei, pelo menos, muito claramente, e é uma ruína, assim, né, na real. Então, um momento da história que eu viveria seria pra olhar uma batalha dentro do Coliseu, de longe, né? Porque eles é meio louco. Depois eu ia embora. Na parte mais alta dele. E é bem legal. Uma lembrança que gostaria de viver novamente? Eu gostaria de viver novamente o dia que eu descobri... Não, o dia que eu contei pro André que eu tava grávida. E também o dia do meu casamento, que eu tava grávida no meu casamento. Aí eu queria estar num casamento que era meu, que eu não tivesse grávida, que eu pudesse beber. Porque eu não aproveitei meu casamento, porque eu tava grávida de 3 meses, eu tava com azia, eu tava com dor nas costas, era 1h da manhã, eu mandei todo mundo embora.
Não quero mais. Aí eu não queria mais o casamento porque eu tava muito cansada já, porque eu tava grávida. E aí não teve graça. Eu queria de novo viver o meu casamento, só que de novo, não aquele. Mas então faz um outro. André, fica a dica. Vai. Vou fazer. Daqui uns anos. Eu não sei quantos anos de casada eu tenho, acho que 6 ou 7. Não sei, não sei. Cara, quando é uns 10, assim, daí eu faço de novo. Um show que tu nunca vai esquecer. Eu fui em vários, eu gosto muito de show. Mas, assim, um que eu me lembro muito bem, que eu levei a minha câmera, eu tinha uma Sony Cybershot, muito moderna. E eu fiz muitas fotos legais. Foi um show do Aerosmith em Porto Alegre. Porque, tipo assim, provavelmente nunca mais, né, eu vou assistir na vida. Tipo, Guns eu já assisti várias vezes, Maroon 5 eu já assisti mais de uma vez, mas o do Aerosmith foi muito massa. E eu também gostei muito mais recentemente, assim, eu fui no Rock in Rio, vi o Justin Timberlake. Chique. Nossa, foi muito bom o show também, porque voltaria pra viver esse momento. Comida favorita? Torrado. Algo que as pessoas entendem errado sobre ti. Ah, elas acham que elas vão me encontrar gritando no lugar, que nem uma louca. Aí elas me encontram assim. Tipo, eu cheguei aqui e fiquei quieta, assim. Eu não, né? Eu não fico gritando, mortadela! Olha só do meu pão, eu sou Narcisa, entendeu? As pessoas sempre acham que elas vão me encontrar louqueando, sei lá, fazendo alguma coisa esquisita. E eu sou uma pessoa normal, assim. Por isso que eu também não entendo, sabe? De pessoas acham, ai meu Deus, eu sou uma pessoa normal. Eu sou mega comum, assim. O que tem na cabeceira, na tua mesa de cabeceira agora? Literalmente? É. Tem 2 controles da TV, tem uns livros que eu leio pro Fred de noite sempre. Tem uma luminária que encosta assim, ela vai ficando mais forte. Tem uma vela aromática, desligada no caso, né? E tem uma cartela de Rivotril e uma cartela de Donarém. É verdade, eu tomo pra dormir também. E água, sempre tem água também. Vai tomar os remédios? Vai tomar os remédios, né? Exatamente. A tua pessoa favorita no mundo, ou uma pessoa de referência, assim, pra ti, no momento? Minha pessoa favorita é o Fred André. Minha vida. Tem medo do quê? De morrer. Por isso que eu tô morrendo. Eu tenho síndrome do pânico. Meu medo é passar mal, morrer. Coisas relativas à saúde, assim, são coisas que me dá medo. Se o mundo acabasse hoje... Ah, que bosta, né? Eu ia morrer, né? Ia tomar Rivotril. Eu ia tomar o Rivotril e ia apagar. Eu ia encher o rabo de cerveja com o Rivotril, já tá dormindo, não ia querer ver esse momento. Ai, ai. Se tu tivesse poderes mágicos, qual você ia escolher e por quê? Ah, sabe que foi pauta no carro ontem, voltando da viagem, porque o Fred ele começou a falar vários poderes que ele queria ter. No caso, eram todos. Mas ele pontuou 2 que eu achei muito bons, assim, que eu falei, eu gostaria. Ele queria o poder de parar o tempo. Né? Aí todo mundo parar. Aí ele podia fazer o que ele quisesse. E depois continuava de onde parou. Né? E ele queria ter o poder do teletransporte. Também. Ele queria ter vários, mas ele queria ter o poder do teletransporte. Porque daí a gente não ia ficar tanto tempo no carro viajando pra chegar até em casa. E podia ir pro Gravatal mais rápido quando ele quisesse ir de novo. Eu assim, tá aí, ó. 2 que eu gostaria de ter. Mas ele queria ter vários, ele queria ter muitos. Ficar invisível, queria voar, queria diabo 4. Teletransportar e voar. Parar o tempo. Coisa Todas boa. as coisas. Genial. Gostei da parte do parar o tempo. Parar o tempo é bom, né? Aí daí a gente podia pegar tudo que a gente quisesse comer lá no shopping. E a gente comia, depois a gente voltava, as pessoas nem iam saber que a gente comia. Ele falou que a gente comia. Inventou toda uma história. Boa. Uma coisa que tu gosta e que boa parte das pessoas não gosta. Falar no telefone, não, porque acho que bastante gente não gosta hoje em dia. O que eu gosto que as pessoas não gostam? Não sei. Eu gosto de trabalhar no silêncio. Total e absoluto. E normalmente as pessoas não gostam, elas gostam de trabalhar com outras pessoas pra conversar ou ouvindo música. Odeio. Com outro barulhinho. Junto, né? Por isso que eu trabalho em home office sozinho. Aí eu só falo com elas por digitando. Aí todo mundo cala a boca. E a maioria das pessoas não gosta de ficar sozinho nem em silêncio. Aí eu gosto. Eu preciso me concentrar desse jeito.
Se eu boto música pra tocar, eu perco foco, eu canto a música, danço a música e faço um stories falando da música. Aí eu perco foco total. Acho que é isso, não sei. Não tem nada melhor pra dizer. Uma coisa que você é grata nesse momento. Vários. Ontem eu voltei de férias e agradeci um monte por ter conseguido parar, né, esses 7 dias. Eu respeitei minhas férias, as gurias sabem. Eu respeitei muito minhas férias, porque as pessoas me chamavam e falavam, estou de férias. Retorna na segunda-feira, terça-feira eu te respondo. Porque normalmente eu pararia o que eu estava fazendo. Eu levei meu computador e eu não abri. Então, tipo, eu fui muito grata essa semana por ter conseguido ter um tempo para mim, para o Fred e para o André. Porque eu até postei ontem, né, que quem vai lembrar que tu trabalhou até tarde são os teus filhos, né? Porque ninguém mais vai. Quando a gente acerta, né, a pessoa não dá a bola. Quando a gente erra, daí elas lembram, né? Então, essa parte, pra mim, foi muito boa e... Um clichê, uma frase que faz sentido pra ti. Pode ser no momento ou na tua vida. Eu reclamo, mas eu faço. Eu quero fazer uma camiseta pro curso com essa frase. Reclamo, mas faço. Porque eu tô sempre reclamando, mas eu tô sempre fazendo as coisas. Para encerrar esse quadro aqui agora, qual é uma expressão, uma mania que tu tem, que todo mundo considera mania de véia? Primeiro eu tenho um ritual, né, da manhã, que eu acordo, eu tenho que comer uma torrada, tomar um café, aí depois não interessa se eu tô atrasado ou não, eu tenho que comer minha torrada. Se eu não como minha torrada, não é um dia normal na minha vida, pode ser que aconteça alguma coisa, eu prefiro não sair dessa rotina, mas é muito coisa de velho, porque não importa, pode ter café da manhã no hotel, eu como torrada, sério, real oficial. E uma coisa muito de velho que eu faço também é andar de hobby. De chambre. Chambre mais velho. É bom, sabia? É ótimo. Bota chambre. Isso. Trabalho de chambre. Eu até gravo stories às vezes de chambre. Deve ter velho. Eu sou a mais velha do grupo. Então, no caso, tu não acha coisa de velho porque tem velho. Mas quem não é velho, acha coisa de velho. Isso aí. Então a gente chegou, né, ao final de mais um episódio do podcast de Ana. Não preciso nem dizer que é um prazer enorme, né? A gente te admira tanto. A gente tá aqui por tua causa. Por causa da Fran, por causa da Jéssica, por causa da Kelly, né? Por causa das loucuras de vocês. Tu é foda pra caralho, a gente te admira muito, 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 muito. A gente aprende muito contigo todos os dias. E a gente só tem a te agradecer. Esse espaço é teu. Primeiro eu vou agradecer, né, todas vocês, as que estão ali atrás também, as que não estão também, pelo convite. Realmente foi meio difícil de eu conseguir agenda para estar aqui. Não foi por má vontade, mas porque, né, tenho que às vezes priorizar algumas coisas. Mas eu fico muito feliz pela evolução que vocês tiveram. Já dei várias mijadas em vários de vocês para tentar botar as coisas no caminho. Porque eu sou metida. Alguém perguntou onde fica a casa do bolo, né? Mas porque eu considero muito, né, todas vocês. E acho muito legal que tenha sido através de mim que vocês se conheceram. Acho que a evolução, desde lá do curso secreto, do embrião da ideia até o dia de hoje é gigante, né? Teve gente que entrou, teve gente que saiu, né? E assim foi, e assim é, né? A gente não vai escrever, provavelmente, a história das senhoras da primeira fila na pedra, né? Ela vai ser itinerante, como ela se tornou agora. Né? Teve um dia que eu chamei a Rose e falei, para de fazer igual a todo mundo! Pelo amor de Deus, vocês se conheceram num lugar onde estava acontecendo uma coisa totalmente diferente. Por que ser igual aos outros, né? E que bom que vocês me ouvem, fico feliz. Então tá bom. Encerramos por aqui. Te inscreve no canal, deixa teu joinha, encaminha pra quem tem que encaminhar, pra família, cachorro, papagaio, vizinho, quem tu gosta, quem tu não gosta. Instagram, canal do YouTube, Spotify, tudo @senhoras da primeira fila. A gente aceita sugestões de convidados, só não venha para incomodar, que isso a gente não gosta. Mas pode curtir, pode interagir, deixa as senhoras muito felizes. E é isso, adeus!